Este podcast é contraindicado para leitores que leem. Ouça por sua conta e risco. Olá, moradores! Eu sou a Bia. Eu sou a Letícia. E vocês estão no Teto para Três podcast. Aquela animação de milhões, porque nessa temporada não tem espaço para tristeza. Não tem. Teve. Infelizmente, eu preciso do momento de reclamação aqui, que é, eu queria que você, querido hacker, querido hacker, já quando esse episódio sair, ele já vai ter passado umas 2-3 semanas após o ocorrido. Mas quem tá acompanhando a gente nas nossas redes sociais, aproveita que siga a gente no Instagram, Teto para Três Podcast. A gente foi invadido, entendeu? Hackearam o nosso Instagram. E aí eu queria mandar uma mensagem pra esse filho de uma puta, esse desgraçado, que eu quero saber o que é que esse cara queria com a nossa conta, entendeu? Atrapalhar o trabalho dos outros. Então você que tá aí ouvindo, vai lá dar uma força, porque a gente teve um monte de postagem apagada, a gente tá tendo que repostar praticamente toda a terceira temporada de novo, nosso engajamento tá indo pras cucuias. Ele, o coitado, já não é tão grande assim, agora que tá indo com Jesus, entendeu? Então, por favor, dá uma passada lá e tudo mais. E você, querido hacker, que entrou no nosso perfil, eu desejo para você que você esteja caminhando, dê uma topada na calçada e arranque o chaboque do seu dedo, tá bom? É isso, só minha reclamação. As lutas, gente. Isso porque a gente é formiga, né? Se a gente fosse um zangão, mas seremos. Então, como a Letícia deixa, se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, você aproveita e vai fazer isso agora, tá? Lá no Instagram é @Teto para Três Podcast, no Twitter é @Teto para Três, e lá no TikTok a gente tá com a conta @Teto para Três Podcast. Ainda não tá muito ativa, mas a gente tá preparando para começar. Então já segue lá, que é para quando começar de fato você já tá lá. Se você for no nosso Linktree lá no Instagram, você também encontra ali o link para o nosso Discord dos moradores do teto. Lá você tem várias salinhas para interação. Você pode compartilhar música, cinema, livro, o que você quiser compartilhar com a gente. Às vezes a gente faz sessões de cinema, vai ter sprint, tem de tudo lá, gente. Vai pro nosso teto, que é muito legal, sim. E assim, ai, gente, o dicionário de sinônimos ainda não chegou, então vou ter que ser repetitiva. Não tem como. Eu tô tão honrada, mas tão feliz com o nosso convidado de hoje. Que não tem nem roupa. Não tem nem roupa, amiga. A gente repete essa frase todo episódio. São convidados maravilhosos. A gente só traz pessoa competente no que faz, entendeu? Gente massa. E aí é mais uma dessas pessoas que a gente tem o prazer de receber aqui no nosso podcast, entende? E aí, Bia, acho que já dá para começar a introduzir, né? Falar dele, né? Apresentá-lo, isso. Apesar de eu achar que ele dispensa qualquer apresentação. Porque se você tem um TikTok, se você usa, mais especificamente, né, ali acompanha o BookTok, você já ouviu a frase, o amarelamento dos livros da Galera Record. Se você tem um livro em casa, você também já presenciou esse amarelamento. Ele é irreverente, inteligente, divertido, caminha por vários gêneros literários, criador de conteúdo de qualidade e viralizado. Eu tô falando do Literaneto. Que honra! Minha gente, acho que, olha, super feliz com os elogios. Acho que nem minha mãe me elogia tanto. Muito obrigada, assim, agradeço muito, muito, muito o convite. Eu vi que a Debook, que é uma amiga minha, também foi convidada aí por vocês, ela participou aqui, né, dessa temporada. Ela é e aí ela me maravilhosa. contou, ela é maravilhosa. E aí ela me contou que tinha participado, então fiquei super feliz aí com o convite de vocês, né? Eu sou o neto do Literaneto, minhas amigas sempre brincam que eu me divido em duas personalidades, tem o neto da vida real e tem o Literaneto que é do TikTok. Hoje eu tô... Você é uma coisa aqui meio a meio, mas enfim, muito obrigado pelo convite. A minha introdução sobre a Galera Record. A gente ficou assim, amiga, eu sigo ele há, tipo, sei lá, vai fazer uns 2 anos já.
1 ano e meio, 2 anos. É muito tempo já, né? Era bem ali na época da pandemia, que quando o BookTok criou mais força. E eu sigo lá desde o comecinho, antes dele viralizar, falando sobre o amarelamento dos livros da Galera Record. E aí ficou a discussão minha e da Bia, falou assim, amiga, mas a gente vai chamar ele de Literaneto? Ou a gente chama ele de Neto? Não, mas o nome dele não é esse. Com certeza o nome dele não é só Neto. Tem outro nome. E a gente ficou, e eu falei assim, amiga, eu sigo ele há 2 anos e eu não sei qual é o primeiro nome dele. Eu só chamo, só falo dele de como Literaneto. Sim. Aí a Bia, amiga, eu também sigo ele e eu também só falo como Literaneto. A gente achou o CNPJ da empresa Literaneto, tá? Morri, investigaram mesmo. Fizeram uma apuração, ó. Aí eu vou assim, Foi. mas a gente vai chamar de Neto, né? Então, a forma que você gosta de ser chamado é Neto. Gente, o melhor, toda vez que eu posto meu nome, as pessoas. Meu Deus, como assim seu nome não é Neto? Só que assim, eu acho que não tem como alguém ter o primeiro nome de Neto, né? Neto normalmente é Aham. lá Pois o último é. nome. Meu nome é José Ivan, né? Que não me deram a liberdade de escolher o meu próprio nome. Eu tive que pegar o de meu pai, que vim de meu avô. Não tive liberdade artística quando nasci. Mas aí vim como José Ivan. E aí, pois é, já parece que eu vim com 70 anos de idade, né? Mas tá aí meu nominho. Ai, Tudo. pois é, A- então é isso. A gente tem, às vezes, fica essa dica, pequenos criadores, queridos criadores, por favor, fale o nome de vocês às vezes. A gente às vezes fica chamando a pessoa de nome tal, nome tal, nome tal, tipo o nome da pessoa, e a gente fica, qual o primeiro nome? Aí a gente só chama pelo nome que, né, das redes sociais. Artístico. Pelo nome artístico. A gente sempre faz uma pergunta muito assim, de frente com o teto, pra pegar nosso convidado assim, desprevenido mesmo. Ai, ai, viu? Muito bom. Quem é o Neto pelo Neto? Ai, eu amo essas perguntas. Quem é o Neto pelo Neto? Eu acho que, assim, é uma pessoa que, obviamente, gosta muito de se comunicar. Eu faço faculdade de jornalismo, né? Comunicação, Uhum. habilitação em jornalismo. Então, acho que comunicação, para mim, é a essência de quem eu sou. Assim, eu amo me comunicar e escolhi a internet para me comunicar. E escolhi uma segunda paixão, que foi livros. Então, eu acho que Neto por Neto é uma mistura um pouco disso, assim, de comunicação com livro e com humor. Eu sempre gosto de colocar muito humor, assim, nos meus vídeos, né? Quando dá pra fazer piada, ou então quando eu tô me achando engraçado, porque tem vezes que a gente também não se acha, não é tão engraçado. Às vezes outra eu me acho. E aí coloco na internet. Então, eu acho que é isso, comunicação, literatura e humor. E tu sempre foi leitor? Como foi que tu foi assim introduzido no mundo da literatura? Assim, fui introduzido à literatura com a minha mãe, porque eu tenho um irmão, que é um ano mais novo que eu, que não lê. E aí, quando ela precisava dar mais atenção a ele, né? Quando eu tinha 1 ano e ele tinha acabado de nascer, então mais um pouquinho, ela lia pra mim enquanto brincava com ele. E aí depois, né, enquanto eu fui me alfabetizando, eu sempre ganhei muita revistinha da Turma da Mônica, da minha família. E aí eu tinha coleções e coleções e coleções, assim, né, dos gibis da Turma da Mônica. Até hoje sigo muito fã. Amo Turma da Mônica. Às vezes outra me dá vontade de ler Turma da Mônica. Hoje em dia eu falo, gente, será que tem Turma da Mônica no Scooby? Pra contar como meta de leitura? Que aí eu ia bater, eu ia bater 100 livros no ano. Só lendo Turma da Mônica. Aí comecei lendo Turma da Mônica, e aí quando eu entrei ali nos 11, 12 anos, eu fui pra Turma da Mônica Jovem. E aí, lendo Turma da Mônica Jovem, Turma da Mônica Jovem, e sempre fui muito fã de Harry Potter, muito, 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 muito fã. Hoje em dia já não sou mais, né, por conta, né, de questões da autora e tal, mas eu era muito fã de Harry Potter, já fui fantasiado de Harry Potter pra festas, o nome do meu cachorro era Harry, ninguém acertava falar também que ideia de colocar Harry no nome de cachorro, em Salvador, na Bahia. Eu sou de Salvador, da Bahia. Todo mundo falava Harry, e não acertava. Mas tudo bem, perguntava onde é que tava o Potter. Mas aí veio o Harry, então eu comecei também lendo os livros de Harry Potter, só que como eu era muito novinho, eu acho que eu não tinha ainda maturidade, porque Harry Potter, os livros, até os filmes também, né, quando chega ali mais ou menos no quarto livro, tem um salto, assim, eu acho que vai ficando um pouco mais sombrio, o universo vai ficando um pouco mais complexo, então eu me mantive ali mais fixo ali nos 3 primeiros livros, e foi Uhum. na época, acho que quando eu tinha 10 anos, que lançou o primeiro filme de Percy Jackson. E hoje em Uhum. dia, vou falar que é uma péssima adaptação.
Mas o filme, assim, pra mim, que era 10 anos e gostava de mitologia grega, eu amava, fiquei apaixonado por Percy Jackson. Sim. E aí li Percy Jackson e li a Harry Potter, ali os primeiros livros. Aí quando chegou em 2015, bombou as distopias, né? Então, Blade Runner, Divergente, Jogos Vorazes, né? Que ganharam filmes e tal. E eu lembro que, não sei como é que foi, mas assim, na época de vocês, tá? Quantos anos vocês tinham. Mas na minha época, todo mundo na minha escola lia esses livros, assim. Então, a gente marcava de ir pro cinema, fazer rolezinho, ir na praça de alimentação. E aí, eu lembro que eu assisti Jogos Vorazes no cinema, li os livros, li Divergente. Eu só não li o último, porque o último o povo falava que era muito ruim. Aí eu não li o último, que é o Convergente lá, que tem aquele final tenebroso. E aí, a Péssimo. partir disso, esse daí, menino, o final é assim, marcado na história da literatura, traumatizou sei lá quantos milhões de jogos. E aí, em 2016, outra coisa característica sobre mim, que é neto por neto. Neto por neto é uma pessoa muito estabanada. Eu vivo quebrando as coisas, quebro tudo. Já quebrei 3 ring lights, quebrando. Já quebrei 3 ring lights gravando vídeo. Eu quebro tudo. Hoje, Tudo, 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 tudo. Sou muito estabanado. E aí quebrei meu celular. Quando eu tinha uns 14 anos. Aí minha mãe falou, eu não vou lhe dar outro, porque eu não tenho dinheiro. Aí eu falei, mas eu tenho que ter alguma coisa pra fazer. Aí ela, já que você gosta de ler, eu vou comprar livro pra você, enquanto vai juntando dinheirinho pra no final do ano eu te dou um celular novo. Eu, tranquilo. E aí eu fui comprando livros, né? Os que eu via, assim, que tinha mais interesse, porque desde aquela época eu acho que eu já gostava mais, assim, de fantasia, eu amo muito fantasia. E aí foi quando eu conheci os booktubers ali em 2016. Então, o Paulo Hatz, o Vitor Almeida, né, do Geek Freak, a Tami do Resenhando Sonhos, a Uhum. Kabuki, né, que são os velhos. Velhos não, assim, né? Sim. Não, velho não, que ninguém é velho, todo mundo é novo, mas assim, que estão há mais tempo, né? Daqui a pouco é a minha coisa de etarismo. Que estão lá há mais tempo. Deixa eu ver quem mais. É porque tem uma galera que antigamente produzia conteúdo, hoje em dia não produz mais. E eu lembro que eu acompanhava o Clédio Damas quando ele falava de livro. Hoje em dia já nem sei mais o que nossa, ele fala sim, sobre. Sim. Aí ele sim. também são da Ele velha foi guarda. inteligente, né? Ele foi inteligente. Sim, Ele saiu desse mundo migrou, da literatura e foi ganhar dinheiro. pois é, moço. Literatura não paga a conta de ninguém, senhor. Aí eu lembro que ele falava de livro, eu seguia ele. E aí, a partir disso, eu pegava muitas indicações, assim, do Jeff, do Paulo. E o engraçado é que hoje em dia eu continuo pegando indicações dele, da Uhum. Kabuki, da Tami, do Red Antônio. E aí eu fui construindo, assim, mais ou menos o meu repertório ali em 2016. Aí fui lendo, lendo, lendo. Quando eu cheguei no terceiro ano, em 2019, eu parei completamente de ler para poder me dedicar mais ao vestibular, porque eu só podia eu podia fazer faculdade se fosse uma universidade federal. E aí, né, a Universidade Federal daqui da Bahia. Aí, pronto, estudei, passei na UFBA. E aí, na minha primeira semana de aula em 2020, foram aqueles fatídicos 14 dias, que duraram 2 anos. E aí, a Uhum. gente entrou na pandemia e eu fiquei, meu senhor amado, e agora como é que eu vou viver? Eu quero viver minha faculdade. E tive que ficar dentro de casa. E aí, aproveitando que eu tava dentro de casa, eu falei, cara, então eu vou voltar a ler. Né? Não tenho nada pra fazer, já cansei de ficar olhando pro teto. E aí, uma prima minha tinha me dado um presente ela tinha me dado de presente de aniversário um livro que era conhecidinho, não sei se vocês conhecem, Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. Uhum. Conheço, li tudo já. E aí, quando ela me deu, o Trono de Vidro obviamente já era famoso, mas não tem a magnitude do que é hoje em dia, né? E aí foi em janeiro de 2020, eu tinha 18. Aí eu falei, cara, eu vou ler esse livro aqui. Eu lembro que eu li as 50 primeiras páginas e eu, mas gente, o que é essa mulher nesse castelo? E aí, assassina, ela já não tava entendendo já muita coisa. Eu falei, ai, minha prima, não, continue, continue, continue. Eu falei, tá, vou continuar. No terceiro E livro você vai começar a entender. é bem assim. E aí, gostei do primeiro livro. Falei, ai, cara, vou comprar o segundo. Aí, comprei o segundo. E aí, eu lembrei do nada, do nada, do nada, do nada, que o GF, o Vitor Almeida, ele já tinha feito um vídeo falando de Trono de Vidro. Aquele carinha que eu seguia, que eu amava, porque eu tinha parado de acompanhar, né? Falei, pô, Uhum. aquele cara que eu gostava tanto de acompanhar, ele já tinha falado de Trono de Vidro, vou voltar. E aí, quando eu voltei pro Jeff, eu percebi que, assim, não é porque eu me afastei da literatura que o canal dele tinha acabado. Então, assim, tinha muito conteúdo nesses últimos 3 anos que eu fiquei sem assistir eles. Tinha muito conteúdo dessa galera. Aí eu falei, poxa, então eu vou consumir tudo. Então eu assisti aí todos os vídeos do BookTube dos últimos 3 anos, né? Daquela época que eu tinha parado de assistir. E aí voltei a seguir esses booktubers, né? Que foram a minha primeira referência de criação de conteúdo literário na internet.
Acho que é de muita gente, né? Eu sei que antes surgiu os blogs, Uhum. e aí depois vieram o Booktube, e depois o Bookstagram, o BookTok. Mas eu meio que sou filho, assim, do Booktube. E aí eu comecei a acompanhar. Fui lendo Trono de Vidro. Depois li o Corte de Espinhos e Rosas. Não sabia que tinha cena de pegação. Aí, menino, quando eu abro o primeiro livro, e no primeiro livro já tem uma cena, né? Mais tchan. Aham. Aí, menino, quando chega no final do segundo, eu digo, o que é isso? O que é isso? Isso aqui, isso aqui Chegou no acontece quarto, desde já quando? Não, descaralhou, ao foi quarto, tudo. ela, assim, ela chutou O a pau da porta. barraca. Chutou o É, pau da barraca, é, literalmente. chutou, Ave Maria. Mas aí o quarto, quando eu lançou o quarto, eu já tava no BookTok. E aí foi lendo. Eu acho que eu li uns quase 40 livros, né, nesse ano. Uhum. E aí, quando chegou no final de 2020, todo mundo deve ter acabado, todo mundo acabou baixando o TikTok na época, né, nesse início aí de pandemia. Só que o BookTok, ele não aparecia assim tanto pra mim. Ele foi aparecer ali no final de 2020. Eu lembro que Mentirosos estourou por causa do Thiago Neiva. Tinha a Bárbara, não sei se vocês conhecem, ela era muito famosa, muito, muito, muito famosa no BookTok. Uhum. E ela deu uma pausa e eu vi que hoje em dia ela até que voltou. Tem a Giovanna Bruno Lima, né, que hoje em dia é minha amiga e tal. Eu falo com o Thiago também. E aí eu fui vendo assim, essa galera e falei, cara, acho isso aqui legal, assim. Só que assim, gente, hoje em dia já não mais tanto, assim, mas eu era muito envergonhado, morria de medo de postar conteúdo na internet, assim, que, gente, o que é que o povo vai achar? Né? Sei lá, se alguém vai me ridicularizar, se alguém não gostar, como é que eu vou reagir se eu receber hate e tal. E isso meio que me impedia, assim, de produzir conteúdo. Eu queria, mas me impedia. Aí teve uma hora que eu falei, gente, pelo amor de Deus, ninguém tá pagando minhas contas, quem paga é minha mãe. E minha mãe não vai saber mesmo, então eu vou postar. Aí Uhum. gravei um videozinho, só que assim, eu não sei se vocês eram da época do Vine, que veio antes, assim, do... Eu acho que veio meio que Sim, ele na mesma é. época do Instagram, Ele. do vídeo curto de comédia. Sim. Eu Eu não usava, amava. mas eu. Mas era bem famoso. A Maria, a gente amava a Ana Clara, inclusive, né? Que é apresentadora do BBB. Ela bombou Sim. lá, né? Então, assim, eu tô falando Ana Clara, ó, dinossauro. 2013, 2014, eu já seguia a Ana Clara. E aí eu amava o Vine, amava esse estilo de vídeo mais curto, com um humorzinho assim mais besta. Aí eu falei, cara, eu vou tentar colocar isso na literatura. E postei meu primeiro vídeo. Aí eu lembro que, sei lá, não rendeu nada. Aí eu, pô, velho, eu queria que, sei lá, pelo menos mais 5 mil views, que é isso, o foto foi muito grande. Aí eu falei, não, vou apagar, que vergonha. Aí eu apaguei. Aí eu conversei com uma amiga minha. Aí eu falei, rapaz, eu vou repostar. Eu não tenho nada a perder, eu vou repostar. Aí repostei. E aí, quando eu repostei, acho que depois de uns 2 dias, já tinha pego umas 100 mil visualizações, assim. Aí, depois que esse vídeo bombou, eu falei, vou ter que continuar, né? Vamos ver o que dá. E aí eu fui postando todo dia, a partir de fevereiro de 2021, tava dentro de casa. E aí fui conhecendo outros criadores de conteúdo, então, a Giovanna, a Deza, que pra mim era incrível, assim, ela parou, né? Ela parou de ler, etc, parou de gravar, mas assim, ela pra mim foi uma das melhores, assim. Depois veio o Patrick, o Thiago. Gente, esqueci o sobrenome do Thiago, não sei se é o Thiago Neiva. Esqueci o sobrenome dele, me É fugiu agora. o Thiago O Valente. Thiago Valente, Divo. E aí foi conhecendo, assim, essa galera e tal. O Rodrigo, né, o moço do vinho. E aí fui acompanhando, Uhum. assim, fui participando das trends, fui vendo o número de seguidores crescendo e tal. Comecei a ganhar muito seguidor, e criei o Instagram, criei o YouTube, comecei a ser monetizado, né? Comecei a receber dinheiro. Eu falei, bom, eu tô dentro de casa, não tô fazendo nada, minha faculdade tá virtual, então eu vou seguir assim. E aí foi mais ou menos assim, essa história minha, pela internet. Uhum. E, Primeiro que muita gente aqui começou com a Turma da Mônica. Aí, fun aham. fact, tem os 10 primeiros volumes de Mônica Jovem no Scooby. Eu não sei se você procurar por nomes específicos de HQs vão ter, mas pelo menos os 10 primeiros volumes do Mônica Jovem, Mônica Laços, esses que são mais recentes, eles estão lá no Scooby, tá? Então quem quiser marcar para bater meta de E eu leitura vou de marcar como forma mais lido, que eu tô fácil, atrasado. viu? Corre lá, que é tipo eu marcando o filme da Barbie no, Sim, no Letterboxd. É bem isso. sim. Ah, Eu marcando que assisti e... Salve Jorge, no jogo de aplicativo de série, eu falei, não, cara,
aplicativo de série. E aí, teve outra época também que todo mundo assistia série. Aí eu falei, não, cara, vou ser o grandão aqui. Aí Salve Jorge tinha Dias de Charme. E aí já tinha, sei lá, assistido sei lá quantas horas. Eu falei, pronto, o maior cinéfilo desse Aham. país é a minha. Sim. Ai, gente. Não, e foi muito legal, então, pelo que você falou, né? Tu já começou ali na pandemia, fase, voltei a ler, comecei a criar conteúdo, e aí você teve esse boom. Como foi ver o seu conteúdo viralizar? Gente, foi assim, assustador, juro por Deus. Foi assustador, porque eu tinha gravado esses primeiros vídeos assim, mais curtos e tal, e aí pegava um número bom assim, de visualização. E como eu seguia aquela galera do Booktube de antigamente, então assim, quando eu comecei a gravar conteúdo, eu já tinha lido A Rainha Vermelha, eu já tinha lido O Príncipe Cruel, eu já tinha lido Sarah J. Maas, já tinha lido Jogos Vorazes, já tinha lido Harry Potter, já tinha lido Percy Jackson, já tinha lido todos os famosos. Então assim, foi mais fácil assim de criar conteúdo com um potencial viral maior, porque todos os livros famosos eu tinha mais repertório assim para poder fazer vídeo. E aí foi indo, até que eu não lembro, gente. Eu realmente não lembro de onde veio o estalo para falar da galera Record, da questão do amarelamento dos livros deles. Eu não lembro de onde exatamente veio o estalo, mas eu peguei um livro, não sei se vocês já leram Cassandra Clare. Eu sou Cassandrete, comecei a ler Cassandra Clare com 14 anos, tô aqui com 21 e essa mulher até hoje vai lançar livro. E aí os meus primeiros livros da Cassandra Clare estão aqui ainda, hoje em dia podres, e aí, né, amarelados. E eu lembro que eu acho que eu vi eles na estante, assim, eu falei, gente, que absurdo, vou gravar um vídeo denunciando. E aí, postei esse vídeo, menino. Aí, pronto, eu acho que o vídeo deu umas 100 mil views, uns 50 mil. Só que o meu vídeo em si, não bombou. O que bombou Foi a trend. foram os duetos que as pessoas faziam. Assim, se eu não me engano, tiveram mais de 3 duetos que bateram 1 milhão de visualizações assim, Sim. do amarelamento. Nossa. E aí a galera começou a replicar. Só que assim, o dueto é a minha cara falando, né? O amarelamento da galera Record, e depois o vídeo da pessoa. E aí eu fiquei com esse rosto marcado, assim, de meu rosto, assim, de 2021, um rosto super inchado, eu com uma super orelha, né? Tava cansado. Não foi o melhor, não escolhi a melhor roupa pra poder gravar aquele vídeo. Antes eu soubesse. Eu não tava bonito. E aí, gente, meu Deus do céu, era o tempo todo. Eu lembro que eu desci a minha For You e tinha alguém duetando esse vídeo. Aí o amarelamento, o vídeo da galera Record. E aí eu lembro que isso foi pro Twitter. Fui xingado no Twitter. Foi pro Instagram. Foi a primeira vez que eu recebi hate na vida. Nunca tinha recebido. Assim, hate de internet, né? Na vida pessoal, aí menos mal. Aí, mas na internet nunca tinha recebido. E aí o povo lá, gente, por que você tá me xingando? Pelo amor de Deus, eu não fiz nada, só fui falar mal do amarelamento. Mas assim, foi ao mesmo tempo que foi assim, estranho, foi legal, assim, porque eu acho que eu já queria ter a sensação de, pô, de imaginar assim, né? Como deve ser ter um vídeo viral. E assim, foi legal, eu gostei, mas foi esquisito. Ou então, quando a vida voltou ao normal, né? A gente pôde voltar às ruas e frequentar os ambientes e tal. Quando alguém me reconhecia, eu morro até hoje, pelo amor de Deus. Quando alguém me pede pra tirar foto, eu fico, gente, eu não sou ninguém. Mas assim, eu não sou ninguém, sou ninguém. Assim, não, a gente tira foto com ator, com um jogador e tal. Então, quando é influenciador, é uma pessoa muito famosa. Só que eu sou de um nicho muito nichado. Então, quando eu vou, né, na rua e alguém me reconhece, eu fico, mas gente, como é que você conseguiu me reconhecer? Sim. Pra mim, só minha mãe me conhece. No máximo. Mas foi legal, assim, ter esse vídeo viralizado, assim, mais no início. E depois da viralização, eu tenho dúvidas, porque eu, como disse, eu acompanhava antes de ter o boom do amarelamento dos livros da galera Record. E aí, como foi a questão de oportunidade? Tu acha que tu conseguiu mais oportunidades, ou tu acha que de alguma forma teu nome ficou um pouco manchado por tu ter falado algo negativo de uma empresa tão grande? Querendo ou não, a galera tem uma qualidade de centavos, mas é uma das maiores editoras do país. Eu amo, eu falo isso. Eu tenho os livros da Sarah J. Maas, eu não li Cassandra, nunca li, e hoje em dia eu já acho que já passei da idade, passei do hype, entendeu? Mas eu sempre comento com a minha amiga, cara, os livros da galera, eles são, dos livros de fantasia, um dos que eu fico mais ansiosa pra vir pro Brasil, e só que dá uma tristeza, porque eles vão entregar uma qualidade que não é tão legal, com preço extremamente elevado.
E aí eu queria saber se por tu ter falado algo negativo da empresa tão grande como ela, se isso de alguma forma te manchou teu nome de algum jeito, assim, se tu acha que a galera não quis mais saber de ti, como é que foi esse pós, assim? Mulher, tu acredita que eu virei parceiro deles depois? Acredito. Ganhei, fui nessa época de parceria, né? Porque outra coisa também, eu nunca tinha tido parceria em 2021. Eu tentei participar de quase todas as editoras e tomei não de todas, porque eu acho que eles não tinham dimensão ainda do volume do BookTok. Hoje em dia, né? Se você tem, sei lá, um número Uhum. bom de seguidores no BookTok, meu filho, é a editora vindo atrás de você. Mas no início, acho que eles não tinham muita dimensão. Então, em 2021, eu não tive, assim, muita aprovação em relação às editoras. Só as editoras que abriram para parceria mais assim no final do ano. No final do ano, quando eles tiveram dimensão do BookTok. Aí eu falei assim, não aceito mais disso, não. Aí chegou em 2022, eu falei, cara, eu acho que a galera Record me odeia. Porque assim, eu tenho certeza que eles já devem ter visto esse vídeo. Uhum. Ele realmente rodou. Aí eu falei, eu vou fazer com a cara de pau. Eu sou tímido, mas com a cara de pau. Eu falei, eu vou me inscrever, não tenho nada a perder, né? Só vou colocar aqui meus dados. E aí me inscrevi. E eu lembro que nessa época eu tinha alguns amigos do BookTok, que hoje em dia a gente não se fala mais, mas na época a gente vivia colado e junto, né? A gente conversava o dia todo. E aí, quando todo mundo se inscreveu pra galera Record, gente, é sério, quando saiu que eu fui aprovado. Gente, mas foi uma algazarra, assim, porque eu fiquei sem acreditar. Meus amigos ficaram sem acreditar. E assim, eu sei se pá, provavelmente eu devo ter sido criticado pela galera Record de ter aceitado, sendo que eu critiquei. O que eu acho que assim, uma coisa não tem nada a ver assim, com a outra, porque eu falo muito de Sim, fantasia. E a galera Record Uhum. é a maior, tem o maior selo de literatura fantástica Sim. voltada para os adolescentes, né? Então. Mas assim, eu fiquei muito em choque quando eles me aceitaram para parceria. Eu lembro que eu planejava ir para Bienal, né? Acabei não indo. Mas eu pensava, gente, tenho medo também, né, de entrar no stand da galera Record, de, sei lá, o vendedor assim, pô, me pegar no murro. Mas deu tudo Por certo, gentileza, assim, fica quieto. a culpa é sua! E aí, mas hoje em dia eu acho que tá mais de boa, né? Eu lembro, esse ano eu nem acabei nem me inscrevendo assim pra parceria, porque ano passado eu acabei pegando parcerias demais, e aí eu acho que já aprendi com a dor de você ter muito parceiro, porque não dá certo, porque tem uma uhum, hora que você só acaba lendo livro de parceria e você não tá conseguindo ler os livros que você quer, e parceria você não é remunerado, né? Você ganha o livro de graça e você faz o trabalho. Você não tá sendo pago pra isso, porque livro não paga a conta. Então eu diminuí, esse ano eu acabei nem escrevendo pra galera Record, mas eles me apresentaram como parceiro. E já consegui fazer parceria, tanto paga quanto permuta, né? Que é quando não há publicidade, quando não há dinheiro, com várias editoras. Então, assim, eu acho que não me minou, digamos Uhum. assim. uhum. Não me minou, mas eu fico muito medo, assim, de nunca poder fazer nada com a galera Record, porque por conta desse vídeo. Só que assim, eu também acho que a galera Record não é a editora que, por exemplo, mais promove parcerias assim com influenciadores literários. Assim, eu acho que eles mandam livros, mas em relação à publicidade paga, eu acho que eles meio que sempre escolhem, provavelmente, esses mesmos criadores. Eu sempre vejo a Paola fazendo publicidade para eles e tal. Sim. Obviamente, ela tem um alcance enorme. Uhum. Todo livro da Sara de Mess, a Paola e a Cabu, que eu acho, né, sempre acabam entrando na estratégia de divulgação, mas assim, fora essas pessoas, eu não vejo eles tendo interesse de fazer publicidade com criadores talvez menores. Assim, eu vi a Range do Madruguei Lenda, inclusive amo um perfil dela. Eu acho que ela fez uma ação em conjunta ali com eles assim também, mas raramente eu vejo. Eu vejo outras editoras fazendo mais publicidade assim com outros influenciadores. Então, eu tive A um medo, mas galera, também era um medo meio impensado, porque eu sabia que eles estavam fazendo, não iam fazer publicidade comigo de qualquer jeito também. a galera Record, ela não precisa fazer propaganda É, paga, a também. verdade é essa. Porque ela consegue todos os selos que estão bombando na gringa, ela consegue trazer pra cá. Só a Sarah J. Maas e a E Cassandra Colin Hoover Clare e a É, Colleen é o PIB paga do todas Brasil. as contas deles. É tipo, é o top 3 mais vendidos. Então eles não precisam porque o boca a boca já é feito, porque já vem da gringa famoso. Eles compram um negócio que já tá hypado. O povo já fica sedento para comprar. Eles não precisam ficar gastando com influência, né? Gente, é É... absurdo como a Colin Hoover furou completamente a bolha do universo literário, assim. Porque eu via, por exemplo, chegou uma época assim que Jogos Vorazes e Divergente, todo mundo lia. Eu acho que depois de Jogos uhum, Vorazes deu uma
uma quietação assim, as pessoas não tinham assim um livro que todo mundo falava e todo mundo passava na história. Você via sua tia lendo, sua amiga lendo, né, etc. E hoje em dia, Colin Hoover, todas as minhas amigas já leram, todas, praticamente todas já leram Colin Hoover, estão super ansiosas aí pra adaptação o dia assim que acaba, e que não consomem criador conteúdo literário nenhum, no máximo sabe quem eu sou, né, porque são minhas amigas. Mas assim, não estão nesse universo assim de bookreads. E Colin Hoover, assim, acho que até minha mãe sabe quem é. Já escutou Sim. falar em algum momento, né? Teve a Uhum. infelicidade. Ai, gente, Ai, não língua igual- gosto. Eu já tenho a minha cota. Eu já tenho a minha cota. Não é que eu sou uma santa. Eu já tenho a minha cota de livro com procedência duvidosa. Eu já sou fã da Sarah J. Maas. Mesmo Ai, sabendo irmã. que é cheia de problema. Eu amo macotar, entendeu? Eu guardo no meu coração. Eu já gosto de uns livros de máfia. Já tem, tá entendendo? Já passei da minha cota de radiação. Aí eu não tanco a colinha ainda. Não, já passou, entendeu? Eu sei, eu entendo porque que as pessoas gostam. Eu Mas também eu não entendo. costumo ler e E não entendo é as uma críticas também. literatura que eu gosto. É a mesma situação comigo. Eu já tive minha cota de Colin, já li o suficiente pra saber que pra mim não funciona, Não Gente, né? aquele funciona. Novembro 9. Olha, não vi não. Mas o que as pessoas falam, quem deixou publicar aquilo? Nossa, eu tenho um Sim. trauma com aquele Maybe Someday, que é o Outro Dia Ai, Talvez. Outro dia, Nossa talvez. Senhora. E Nossa aí Senhora. virou a chavinha, foi nesse mesmo. Eu tenho um livro da Colin que tá marcado como favorito, que é Um Caso Perdido, mas eu li ele, eu tava no 3º ano do ensino médio. Que faz 7 anos que eu li esse livro. E eu não tirei ele dos meus favoritos, porque eu tenho que reler. Mas eu tenho certeza que quando eu reler, eu vou querer arrancar os meus olhos fora. Eu não tô querendo mexer nesse vespeiro. Então eu fico ai, falando mal da Colin, mas quem entrar lá no meu Scooby vai ver um favorito no livro dela. Mas só de lembrar do como era a história, eu já fico em pânico, porque aquilo era um ai. completo absurdo. Quando eu li assim que acaba, dei 5 estrelas. Pronto, eu revelei. Pronto, falei. Fiz vídeo na época. Ai, todo mundo tem um passado obscuro. Dei 5 estrelas pra tudo que a Sim. Sarah J. Maas escreveu também. Fui dando 5 estrelas, 5 estrelas, 5 estrelas, 5 estrelas, 5 estrelas. Tá lá, tudo marcado no meu Scooby como favorito. Nossa, eu amo a Sarah J. Maas, mas eu fico dando 2, 3. E Menino, leio, pois eu dei continuo 5, lendo. viu? Dei 5 mesmo. Nossa, Corte de Chamas Prateadas, eu dei 1,5, Ih, irmã, mas esse eu daí eu também não marquei. aguentei, esse daí eu também não aguentei dar 5 estrelas, não. Ali foi demais. Não, aí eu marquei como 2,5, porque eu gosto muito dos personagens, do Riz, da Fair. Aí eu falei assim, vou dar mais 1 estrela aqui no Scooby, que é em consideração ao meu amor por eles. Eu acho que eu Mas dei 3 nem. na época. O meu único livro da Sarah J. Maas que tem 5 estrelas é que eu acho que nem tá de 5 estrelas, acho que tá 4,5. É Torre do Alvorecer, que é o Amo que todo mundo também, amo, odeia. devo ter dado 5. Pois é, todo mundo odeia e é o meu único da Sarah que é 5 estrelas. Eu gosto muito dele também. Quer dizer, na época que eu li, eu gostei, né? Já tem uns 3 anos, não sei como é que seria hoje em dia, mas... Sim. A gente tem uns livros que fica com medo de revisitar, né? Que você olha e fala, deixa aí a lembrança do que Nossa foi. Senhora. Gente, da Talvez a Cassandra melhor. Clare... Ai... Porque quando eu li, eu tinha 14, né? E aí tem todo aquele plot. Não é spoiler não, gente, que o livro é antigo, já saiu série, tal. E tem um plot do incesto, não sei se vocês já ouviram falar dessa polêmica. De E... quem? Da Cassandra Clare, do plot do incesto, né? Porque o casalzinho ali do livro do Instrumentos Mortais, dos 3 primeiros livros, há aquela situação de que, meu Deus do céu, eles são irmãos, eles não são, a gente shippa, a gente não shippa, etc. E na época que eu li, Passada. isso meio que passou batido, assim, pra mim, eu lembro, gente, acho que isso aqui é estranho, mas assim, eu tinha 14 anos. E hoje em dia, eu vejo a galera tacando muito pau, e eu fico, na época que eu li eu gostei, mas assim, eu tinha 14, hoje em dia eu tenho 21, não sei como é que seria hoje em dia. E realmente, assim, você colocar como dificuldade amorosa o fato de talvez eles serem irmãos. É um pouco. Não, olha, eu não consigo com. Eu gosto de Dark quando é de máfia. É o único tipo de Dark que eu gosto. E depende muito do livro, porque dependendo eu não consigo. Eu não consigo com essas histórias de incesto aí que o povo taca no meio desses livros. Gente, não dá. Aí eu tenho uma Galera, por opinião meio favor, polêmica. vocês não têm de- família, não, gente? Só de pensar num familiar meu, eu fico agoniada.
Eu tenho uma opinião meio polêmica, assim, porque pra mim parece que Dark Romance, hoje em dia, gente, abriram a porta da Cidade Alerta, pegaram os Sim, piores casos e falaram, eu vou transformar em amor. É, E aí verdade. transformaram. Tem livro com Sim. máfia e tal, assim, que eu acho que, assim, é só pra entretenimento. Mas tem uns, assim, que eu fico, gente, como é que alguém escreve essa barbaridade? E, assim, você sim. vê, Não, o livro tá gente, em é primeiro bizarro. lugar na Amazon, nos e-books, sabe? Aham. Eu falo Eu que eu gosto de livros compartilho de. da tua opinião. Eu Eu falo fico que eu gosto assustado. de livros de máfia, mas eu só li duas séries. Aquela The Sweet Oblivion, fez muito sucesso no TikTok. Eu não consegui nem dar nota pro terceiro livro, porque eu fiquei chocada. Eu não estava acreditando no que eu estava lendo, que é tipo assim, Síndrome de Estocolmo levada ao 13ª potência, entendeu? Que eu terminei e falei Sim. assim, eu não vou nem marcar não consigo dar nenhuma estrela. Vai ficar 0, porque não dá para dar nota pra isso aqui. Aí eu larguei mão da autora, porque eu falei assim, não, gente, não dá. E aí eu fui ler o esquema de pirâmide da Cora Haley. E aí ele é ruim mesmo, e aí ele não tem tanta coisa absurda. É mais assim, eu quero casar com a pessoa da máfia inimiga, vamos roubar a noiva. Aí a noiva vai fugida, tipo, eu quero, o amor da minha vida, mas não podemos ficar juntos. É coisa mais idiota. Mas assim, eu entro naquele TikTok, eu já fui cancelada no TikTok porque eu ficava falando mal de Dark Romance. Aconteceu Irmã, isso aí. os Dark Romancers, eles são fervorosos. Eles são É. loucos, Sim. eles partem pra cima mesmo. Eu gosto de mexer nesse vespeiro, porque dá engajamento. Não vou mentir. Nossa, Eu e eles ficam gosto. tipo, você tem que respeitar o gosto de cada pessoa. Meu parceiro, vai igual o The Book, meu parceiro. Amo a Ela, baianidade. ela tá dando pro tio dela. Isso não é aceitável. O que é que você tá lendo, meu E querido? eu também partilho aí dessa mesma visão, porque Deus Ai, que me livre. o cara deixar a mina cega, sequestrar a irmã dela pra poder casou com a irmã pra poder ficar perto dela, porque na verdade ele queria ficar com ela, e aí foi ele que deixou ela cega, e não sei o quê. Aí eu falei assim, gente, Gente, isso daí sairia no Linha Direta. Sim. galera, Eu temos acho que que fazer, o Literaneto já está convidado para fazer um episódio sobre Dark Romance. Eu vou trazer vai ser igual aquelas mesas de Red Pill versus feministas. Vou trazer o Literaneto, eu e a Bia de um lado, e a gente cata umas 3 leituras de Dark Romance do TikTok, que vai ser a rinha. Ia ser lindo. é porque acabou que extrapolou o que se dizia inicialmente, que tem um lance de fetiche, tem uma coisa meio assim, e só virou uma barbaridade. Eu sou totalmente contra. E não é nem uma conversa assim, eu tenho consciência do que eu tô falando. Não, amada, você não tem. Porque se você tivesse, você não tava achando isso incrível. Eu acho que Sabe? já Então, ultrapassou um pouquinho a barreira do isso. entretenimento, né? Exato. Porque é aquela coisa que a gente fala no episódio com a The Book, que tem uma diferença gritante entre opinião e gosto e crime. Isso. E E aí, crime. E aí, tudo bem. Aí, eu sempre falo, é importante existir coisas controversas para a gente identificar que aquilo é controverso. Tipo assim, Lolita. A gente consegue analisar Lolita e ver aquilo é pedofilia, galera, não é Sim. legal. E aí você faz todo um estudo sobre a história e tudo mais. Mas, assim, tem que ter responsabilidade, tem que saber divulgar. O meu problema com as autoras de Dark Romance e quem é influência que só faz conteúdo desse tipo de livro é a forma que é divulgado e o discurso de liberdade individual, Uhum. eu posso fazer o que eu quero, com zero responsabilidade social, e o jeito que é divulgado, tem uns negócios que é tipo assim. Ai, gente, eu amei esse livro, eu li ele um dia, olha como ele é fofo, ai meu Deus do céu, quando você vai ver lista de gatilhos, estupro, pedofilia, necrofilia, zoofilia, sequestro, matei a mãe da pessoa que eu tinha interesse amoroso a facadas. Tipo, aí você fica assim, e a menina lá vendendo como se fosse a melhor coisa do mundo. E eu entendo que ninguém é responsável por ninguém, mas você tem que ter o mínimo de consciência quando você é criador de conteúdo. Principalmente numa Hum. rede como o TikTok, que é uma rede que não tem nenhum controle de idade. E não pode pessoas de tal idade. Sim, tudo bem.
Ah, mas quem tem que cuidar são os pais. Sim, tudo bem, mas todo mundo tem uma parte da responsabilidade social, né? E como criador, você tem que ter uma responsabilidade de que é que você anda indicando e como, principalmente, como você indica. Porque não adianta você falar que é a mil maravilha e colocar em letras Arial 001, escrito uma lista quilométrica de gatilho, mas no vídeo você tá lá falando que é a melhor coisa do mundo e fala só por cima assim, ah, gente, tem gatilho, haha, e passa. E, entendeu? Então, assim. Eu também acho que falta um pouco assim, de responsabilidade. Eu vejo a galera panfletando um livro de dark romance, tabu romance, porque né, tem 1001 nomes. Como, por Uhum, exemplo, às vezes é uma fanart, pô, de um cara gostosão e uma menina, uhum, assim, bonita, com os lábios carnudos vermelhos. Aí é essa fanart, a pessoa dizendo que ela leu o livro em um dia e que o ritmo do livro é muito uhum, frenético, mas assim, não coloca classificação indicativa, às vezes não coloca nem uhum. a lista de gatilhos, e aí panfleta, o vídeo bate 500 visualizações, e agora? Como é que você vai ter controle daquilo que você disseminou, Sim. sabe? Eu, por exemplo, li Uhum. A Guerra da Papoula, que é um livro de fantasia, que eu devorei em 3, 4 dias, assim, um livro de, eu acho que beira ali 600 páginas, é um livro incrível, mas que, assim, é um livro que retrata a violência da guerra, que é baseado em fatos históricos de uma guerra que existiu e matou milhares, milhões de pessoas, é um livro muito Uhum. gráfico, é um livro, assim, violento, então não tem como você panfletar a Guerra da Papoula dizendo que é um livro que é viciante, assim, não cabe. Por mais que ele seja viciante, você tem que Dá endereçar, ênfase, né? né? Sim. Você tem que endereçar qual é o tipo de público que pode consumir aquele livro, né? Não é só porque você pode ler em um dia que você deve ler ele em um dia e com 14, 13 anos. Sim. Uhum. Inclusive, era algo que eu ia te perguntar se depois que você teve esse conteúdo viralizado, que chegou bastante gente para te acompanhar, se você sentiu que passou a ter uma cobrança maior na criação do teu conteúdo, não só em criar mais conteúdos que viralizassem, que alcançassem grandes pessoas, né? Mas o peso também de ter esse cuidado, de que tá falando com muita gente, de ter um certo tato ou não. Olha, assim, eu acho que da parte do público, eu acho que não muita, porque o TikTok, quando você viraliza, às vezes acaba que não são os seus seguidores, assim, ativos que consomem, né? Às vezes são Sim. outras pessoas que só assistem na For You, que é diferente de outras redes, por exemplo, YouTube, Instagram. Mas eu me cobro tanto em questão de procurar fazer vídeos virais, acho que também para não ficar meio que no ostracismo, assim, né? De seu engajamento cair muito e as pessoas deixarem um pouco, né, de lembrar de você e tal, porque eu, pelo menos, assim, planejo me manter como carreira ser criador de conteúdo, né? Pelo menos, assim, trabalhar com comunicação. Porque eu estagiei aqui num grande portal de notícia aqui da Bahia. Fiz meu trabalho ok, mas eu falei, cara, eu realmente prefiro ser criador de conteúdo, assim. E eu sei que hoje em dia existem pessoas que vivem só com criação de conteúdo, assim. Eu me inspiro muito no Paulo Hatz, que eu acho que ele é um cara que entende de mercado, que fala Sim. sobre, etc. O GF também, eu conheço a Tami e a Kabuki, que vivem só da criação de conteúdo literário. Hum, E é uma coisa que eu meio que planejo, assim, pra minha vida. Então, eu acho que você viralizar é importante, assim como você não viver só de vídeos virais, assim, você tem que construir uma base que é sua, com os seguidores, que sempre vão estar ali para você, e você meio que ter uma voz de, por exemplo, você ser conhecido por determinado gênero literário, ou então você é conhecido por ter por exemplo, o Thiago Valente, né, que ele é muito conhecido por conta da produção incrível e das receitas que ele faz, e o conteúdo dele sempre ser muito bom, sempre ser muito divertido. O Patrick, que é conhecido por ser super inteligente, fazer aqueles vídeos incríveis de curiosidade, de literatura clássica, entre outros. Então eu acho que é importante, assim, você viralizar para você sempre estar ganhando, né, uma base nova de seguidores, mas você também manter uma base concreta de pessoas que vão te acompanhar porque gostam meio que da essência assim do seu conteúdo, né? Eu acho que isso também é importante. E aí eu acabo me cobrando para ter essa viralização. E também hoje em dia eu acho que não, mas desde que eu comecei, na real, os meus amigos assim que meio que começaram no BookTok hoje em dia comigo, mas que hoje em dia já não produzem mais tanto conteúdo literário, eles sempre me alertaram e a gente se alertava entre si sobre a importância, assim, de você ser um criador de conteúdo meio que novo, mas de já ter essa responsabilidade sobre o que você está influenciando a pessoa a ler e ao tipo de público que você quer que aquele livro alcance, assim, porque, querendo ou não,
a responsabilidade é meio que sua, né? Quando você tá gravando ali um vídeo e disseminando aquele livro e panfletando, assim, várias e várias vezes, pedindo pra galera ler, você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? E quando eu entrei no BookTok, essa parada de classificação indicativa não era um debate assim super aceso, né? No início de 2021. E aí eu acho que ali no final de 2021 para 2022 isso tomou uma grande proporção, assim como a importância de representatividade em livros e de você indicar livros que tenham representatividade, né? Para não ficar sempre indicando Colin Hoover, Colin Hoover, Colin Hoover. Isso é uma coisa que eu também super tento me atentar, de não ficar sempre panfletando os mesmos livros escritos por pessoas brancas e tal, para poder diversificar, né? E porque eu acho que o meio literário é um tipo de público que pede, assim, literaturas mais plurais. Então eu tento me policiar, assim. E aí eu acabo me impressionando. Não sinto muita pressão do público, mas minha cabeça fica aqui fervilhando. A cobrança maior vem de você mesmo, né? É. Quando a gente Mas trabalha como criador, eu tenho um blog porque eu sou raiz. Eu gosto da escrita, eu gosto Hora do da blog. literatura, a Bia. Então eu gosto desse lugar da escrita do blog mesmo. Então eu mantenho um blog lá bonitinho. Eu falo que ele é mais para mim até do que para os outros. E existe essa cobrança exacerbada às vezes, né? Porque eu falo que a forma como a gente se cobra é diferente da forma como a gente cobra os outros. E quando você tá nesse caminho, você já tá profissionalizando, né? Já tá trabalhando efetivamente com isso, ainda não sendo sua única renda, né? Mas caminhando para isso, se tudo der certo. Como não desanimar? Porque nem sempre a gente tá forte nesse meio, né? A gente às vezes pensa muito no conteúdo e você fala, esse aqui, nossa, esse aqui ficou do jeitinho que eu queria. E aí você entrega e não tem o retorno. Eu até queria, completando, tipo, se tem, tu já falou sobre cobrança da tua criação, mas se tu sente a cobrança do número, na hora da produção, óbvio que a gente, como criador, sempre está pensando em número, porque afinal a gente precisa, para criar conteúdo, da interação com o público. Mas tu acha que depois que tu viralizou, principalmente, essa cobrança por números, ele aumenta e ele impacta nas tuas ideias e cobranças na criação de conteúdo literário? olha, sobre a questão da falta de ânimo, né? O que a gente faz quando a gente sente essa falta de ânimo para criar conteúdo? Gente, assim, eu acho que a resposta é aquilo que fica depois do arco-íris, sabe? No pote de ouro. Porque eu já tive essa falta de ânimo diversas vezes, já parei, assim, por exemplo, de tirar uma semana, já tirei um mês e meio de férias, assim, de criação de conteúdo, porque eu não queria criar nada porque não estava a fim de ler, ou então porque o que eu criava conteúdo não estava rendendo, não estava tendo número, não estava tendo engajamento, então eu não estava feliz com a minha própria criação, porque também tem isso. Às vezes eu gravo um vídeo que eu tenho certeza que esse vídeo vai ir bem, mas eu fico, cara, não é exatamente, a minha personalidade não tá ligada a esse vídeo, assim, eu sinto que qualquer pessoa poderia ter feito esse vídeo, e que esse vídeo bombaria, assim, sabe? Também tem isso, assim, o molde do conteúdo que é viralizável, assim, por si, né? E que se você postar, independente da pessoa, se você colocar aquela frase, vai pegar 10, 50 mil visualizações, né? Se você for falar de Sarah J. Maas e falar de Acotar, a depender da maneira, você vai acabar irritando. Em algum momento você vai irritar. Mas às vezes a sua personalidade, o jeito que você fala, não tá ligada a isso. Então, quando bate aquele meu desânimo, eu sempre volto pro BookTube. É engraçado porque assim, eu meio que saio do BookTok porque eu gosto muito do conteúdo do BookTube, né? Comecei agora a postar no BookTube aí uma vez por semana e vou tentar agora postar duas para crescer muito no BookTube porque eu acho que é onde você cria a sua base mais forte de seguidores. Eu acho que é a base que você cria no BookTok e no Bookstagram. Se você não tiver 200, 300 mil seguidores assim, sendo sincero, eu acho que não representa muita coisa porque você tem uma probabilidade altíssima de ter 300 mil seguidores, você postar um vídeo no TikTok e o vídeo ter 50 visualizações, sabe? E eu já vi muita gente falando sobre isso, tanto no TikTok quanto no Reels. E eu acho que o YouTube é a plataforma que você mais tem essa solidificação, digamos assim, na base dos seguidores e tal, que quando você vai fechar uma publicidade, é isso que importa, né? A galera que vai estar com você ativa para comprar o livro que você está indicando porque confia em você. Então, quando eu bate meu desânimo no TikTok,
eu sempre volto pro BookTube, porque é um conteúdo que eu gosto mais. E aí vejo que a galera tá produzindo lá, e aí vai me dando, assim, mais ânimo, um pouco mais de esperança. E aí me dá vontade de ler. E eu já agora já percebi que, assim, eu tô dependente, por exemplo, a minha criação de conteúdo, hoje em dia eu estou tentando vincular muito mais a determinados livros do que trend. Porque quando eu comecei, eu fazia muita trend, né? Uma trend que estava Uhum. bombando no TikTok, eu colocava aquele assunto no meio literário e às vezes trazia um público que não tinha nada a ver com o livro, tinha a ver com a trend específica. E hoje em dia eu quero muito ficar mais focado no universo do livro, então eu estou criando meu conteúdo a partir das minhas leituras e tentando fazer ao máximo, assim, ler cada vez mais, ler lançamentos, ler livros mais antigos que já fizeram sucesso e tal, mas assim, ia tentar cada vez mais a produzir um conteúdo específico a partir de um livro e não a partir de um vídeo que esteja viralizando, porque eu acho que entra mais naquele negócio assim da base mesmo, porque teve uma hora que eu falei, cara, eu tenho 50 mil, mas eu não sei quem é que tá me acompanhando assiduamente, sabe? E me deu um Sim. pânico, assim, eu fiquei travado. Eu falei, cara, parece que eu tenho 50 mil seguidores, mas que ninguém acompanha e ninguém me segue. Porque tem vezes que eu postava um vídeo e ninguém via, ninguém comentava, ninguém compartilhava, ninguém fazia nada. E eu fico, Uhum. onde é que estão aquelas 50 mil pessoas? Porque provavelmente uma Sim. parcela daquelas 50 mil pessoas me seguiram porque me viram em alguma trend. E gostaram, acabaram gostando da trend, mas não necessariamente gostaram de mim ou da minha personalidade. E aí isso me deu uma crise enorme ano passado. E eu falei, não, eu vou tentar meio que ressignificar. Não gosto muito dessa palavra, mas meio que foi isso, assim, de ressignificar o meu conteúdo. E aí isso veio, essa minha ressignificação, a minha grande inspiração foi a galera do BookTube, assim, das antigas, que querendo ou não, eles se tornaram nomes imensos aí no mercado da literatura, porque eles estão produzindo conteúdo até hoje, assim, e seguem com uma grande influência. O Paulo Hatz, pra gente, eu sou muito fã do Paulo, e muito fã da Tami, do Resenha dos Sonhos, e do Jeff. Uhum. Mas o Paulo, assim, eu acho que o alcance que o Paulo tem é bizarro, assim, ele posta o vídeo de melhores do ano no YouTube, e o vídeo de melhores do ano vai, assim, 1000 visualizações no YouTube. Isso pra mim é incrível, assim, sabe? Porque uma coisa é você gravar um vídeo no TikTok de 30 segundos e pegar 100 mil visualizações. Outra coisa é você gravar um vídeo de 50, 40 minutos no YouTube e ainda assim pegar 100 mil visualizações. Então, eu acho que minha meta hoje em dia tá mais voltada, assim, para o conteúdo que o Paulo produz do que o conteúdo que eu produzia uns anos atrás, que era esse conteúdo, assim, mais rápido. E sobre a cobrança de número, bate muito aquela cobrança. Eu sei que, por exemplo, quando bate essa cobrança minha por número, aí eu pego Uhum. qualquer trendzinha, vou procurando trend e faço aquele vídeo assim, meio água com açúcar, que já tá pronto na minha cabeça, que eu sei que vai viralizar, eu posto, ele viraliza, me dá uma felicidadezinha, eu fico, não, agora eu vou gravar, não que assim, não gravar o que eu quero, porque eu gosto de gravar as trendzinhas, mas assim, eu vou gravar o que eu quero, o que eu mais quero gravar. Então, agora eu tô produzindo vídeos assim com mais de um minuto e meio, falando de outros Uhum. livros, livros que não são, assim, tão virais, né? Eu panfletei agora o Clube do Crime das Quintas-Feiras, que eu amei esse livro, e eu postei o vídeo, né, fazendo meio que uma brincadeira com aquela trend lá da fofoca literária, com a Agatha Christie, assim, pegou 150 mil visualizações, eu fiquei super feliz, porque é um livro que Sim. a galera não é, né, amplamente conhecido, era um vídeo que tinha mais de um minuto, e ele conseguiu viralizar, então esses momentos que dão um afago assim no nosso coração. Então, quando bate o aperto de, ai meu Deus do céu, eu vou desistir, não vou produzir mais nada, vou pagar o TikTok, eu fico calma. Já tiveram vídeos seus que deram Sim. certo, já tiveram vídeos seus que deram errado. No futuro terão vídeos que darão certo, no futuro também terão vídeos que darão errado, assim. E é meio que assim, você seguir com esse pensamento, porque se você ficar só pensando nos vídeos que deram errado, você vai acabar desistindo, não tem jeito. Sim. E uma coisa que você falou e eu concordo muito é essa questão do senso de comunidade do BookTube. Eu também percebo isso. Quando eu também acompanho vários canais no YouTube e eu vejo que a comunidade é fiel. Você entra lá, as pessoas estão comentando e você reconhece de outros vídeos as pessoas lá comentando novamente. Então, tipo, realmente eles assistem todo o conteúdo, eles acompanham, eles engajam, eles compram. O Paulo, pra mim, tá numa categoria superior, sabe? Uhum. Porque eu acho que ele conseguiu revolucionar a forma de criar conteúdo.
E ele tem uma característica que é muito dele. É o jeito de comunicar. Isso, o senso de humor, a forma como ele fala, seja com conteúdo mais ostensivo ou um conteúdo mais. Eu não sei, mas o Paulo tem um diferencial e a gente vê isso claramente em tudo que ele produz, né? E como ele tá sempre crescendo. A gente não vê o Paulo sumindo, se apagando. Não, ele tá sempre crescendo. Ele tem uma coisa nele, né? A forma como ele comunica é diferente. Ele realmente pegou do conteúdo dele e criou uma identidade. Ele é incrível, assim, se eu não me engano, ele é formado em administração ou economia. Eu sei que é um desses dois. Ele já trabalhou na Netflix, né? Já trabalhou em televisão. Sim. Então ele também tem muito domínio sobre a área da comunicação. E eu acho que assim, ele é um grandiosíssimo, ele é uma grande pessoa, mas ele é um grandiosíssimo empresário, né? Porque Sim. deu muito certo. Sim. E eu me imagino muito, cara, quero chegar, assim, não sei se vão conseguir chegar lá. Mas a meta, pelo menos, é chegar perto, sabe? Sim, é exatamente isso. E aí eu vejo isso mesmo, que é importante essa migração para o YouTube, até porque eu acredito muito que rede social é cíclica. A gente percebe que essa questão do imediatismo tornou o TikTok muito forte. Vídeos curtos, rápido, informação ligeira, tal. Mas eu vejo um movimento para o YouTube em algum momento voltar a ser o foco da comunicação. Isso já aconteceu outras vezes, né? Tanto que a gente tem produtor que fazia vídeo de 3 minutinhos, de repente fazia 10, vídeos de 50, porque você tem ali uma comunidade que carece também desses vídeos mais longos. Então eu acredito também que essa base lá dentro do YouTube seja importante. Não, e outra, tipo, eu não acho que é necessário ir pro YouTube. Eu acho que no YouTube, quando você consegue um público, ele é um público fidelizado. Isso. Diferente de outras redes, porque no YouTube é maior, a quantidade de produção de conteúdo é menor, o TikTok, os criadores precisam criar todo dia praticamente, para conseguir se manter na rede, às vezes mais de uma vez no mesmo dia, por ser vídeos mais curtos. No YouTube, o fluxo de produção de conteúdo é menor, mas a quantidade dessa produção acaba sendo maior pela minutagem de vídeo mesmo. Nessas, para você reter uma pessoa por 2, 3 minutos no TikTok, é completamente diferente de você reter por 25 minutos. Eu entro para assistir vídeo do Paulo Hatz e eu assisto vídeo de 40, 50 minutos com a minha mãe na sala, como se fosse um episódio de série. Ele lendo É assim mesmo. sinopse de livro hot com Rodolfo, eu me acabo de rir. E aí eu fico, tipo, é como se fosse um seriado que eu vejo, tipo, na hora do almoço, na hora do jantar com minha mãe. Então é uma forma diferente de você consumir o conteúdo. Querendo ou não, você fideliza muito mais o seu público. Porque se você no TikTok tem uma coisa cíclica que você muitas vezes viraliza, nem é com o seu público que tá dando esse budget em cima do seu conteúdo, é completamente contrário no YouTube. O YouTube é quem lhe segue, é quem vai consumir, e querendo ou não, se ele consegue e gosta de acompanhar um vídeo de 10, 20, 30, 40, 50 minutos, ele vai ser mais fidelizado. Ele tá ali porque ele quer e porque ele gosta de consumir o seu trabalho, e não só porque apareceu numa timeline, como acontece no TikTok. Então eu acredito que não seja necessário ir para o YouTube, mas acaba que é um movimento que eu vejo que está acontecendo justamente para ter essa solidificação de público, porque, querendo ou não, isso ajuda na parte de publi, de criação, de catarse, de manter esse criador de conteúdo, porque custa dinheiro criar, principalmente no mundo literário, que é muito caro. Então, eu acho que são usos diferentes por motivos diferentes. Porque você vê, por exemplo, o Paulo, se você acompanha ele, por exemplo, no Twitter, você vê que ele sempre comenta que ele tem que produzir mais pro TikTok, que ele tem medo dele não ser mais relevante porque ele produz mais pro YouTube. Então, quem tá lá no YouTube também tá fazendo a migração pro TikTok. Acaba que o que está acontecendo mesmo é que está dando essa obrigação do criador de pegar várias frentes para poder conseguir se manter no mercado. Então você não consegue ser só a pessoa do Bookgram, você tem que ser a pessoa do Bookgram, a pessoa do BookTok, do Booktuber, do BookTweet, entendeu? Então você tem que ficar se mesclando em vários. A gente para acaba você tendo que conseguir ser multiplataforma. isso. Assim, tem que estar em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo. Porque aí
o povo do BookTok explodiu na pandemia. Então tava lá Literaneto, tava lá um monte de gente, né? Tipo, grandão, com força. O que foi que aconteceu? A galera do YouTube inteira migrou pro TikTok. Aí correu GF, Kabuki, Paulo Hatz, toda essa galera grande e antiga que as pessoas hoje em dia que têm mais influência assim, dentro do mercado correram para a plataforma para ver o que é que está acontecendo, por que que agora toda livraria tem a seção indicações do TikTok, viralizações do TikTok. Então, eu acho que é uma questão de ser multiplataforma mesmo. O mercado literário, por ser pequeno, obriga o criador a ir para todos os lados na tentativa de conseguir público e dinheiro. Eu A acho minha que, visão assim, que eu tenho. são raríssimos casos, raríssimos dentro do BookTok, assim. Você pode ter muito seguidor, mas são raríssimos casos de pessoas que conseguiram construir uma base forte dentro do TikTok. Eu acho que eu tenho dois grandes exemplos, que é o Digão, que ele, assim, ele é um talento puro. Eu sempre dou risada com ele, acho ele incrível. Sempre elogio ele quando posso, mando lá um direct, estou falando disso. Eu acho ele muito engraçado. E a Liv Resenha. E assim, Sim. gente, eu não vejo eles terem engajamento baixo no TikTok. Nunca, nunca. Pode falar assim, eles podem falar de abobrinha, de mato, e de grama e de nuvem. Não pode não necessariamente falar de livro. Eles E sempre têm um tem isso. engajamento enorme. Então, assim. Mas assim, são duas pessoas entre, sei lá, quantas milhares de pessoas que estão falando de livro. Aham. Então, assim, Sim. são poucos casos assim, de extremo sucesso que tem essa base forte assim, dentro do TikTok. Eles dois são A incríveis. Dora também adora livros, ela também chegou há pouco Sim, 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 tempo sim. É e verdade. ela, Próprio. todo vídeo no TikTok, ela tem muito engajamento. E aí agora ela deu uma pausa porque ela não tá muito bem na questão de saúde mental e fica todo mundo, eu mesma Aham, comecei na assim, ansiedade, né? eu não entrava no perfil dela para ver vídeo, eu via o que ia aparecer na minha For You. Aí um dia desse eu tava assim, nossa, faz tempo que a Dora não posta nada e fui atrás. A Dora conseguiu me tirar do TikTok e me migrar pro YouTube. Então hoje em dia um dos canais de literatura que eu mais consumo é o da Dora, porque ela tem um diferencial na forma de criar vlog, que é uma coisa que não acontece muito, tipo, sei lá, ela tem uma coisa meio diferente do jeito que ela cria conteúdo, e aí eu fico Você se sente super. íntimo dela, é muito bom, assim. Eu lembro quando ela, Você se quando ela sente estourou, amigo. assim, e Uhum, aí ela foi mantendo um engajamento muito alto. E eu já uhum, analisando, né? Porque eu gosto dessas coisas, assim, de analisar comunicação, porque eu com que eu trabalho, né? E faço faculdade. E aí eu falei, cara, uhum. essa menina tem uma talento mesmo, assim. Eu acho que ela é muito boa. Hoje em dia ela tá no Book. Eu já vi ela no Booktube também. E ela teve vídeos super, 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 super viralizados no Booktube, que pegaram, sei lá, 100, 200 mil visualizações, assim. E ela também não fala só de livro, ela fala muito sobre comportamento, sobre a vida dela. E a criação de Uhum. conteúdo dela é muito legal, assim, também. Eu também sinto um quê de diferencial, assim, É. nela. Ela é muito Você se boa e sente você se amigo. sente íntimo. Você se sente amigo dela, assim, vocês estão batendo papo na cafeteria. A energia dela é mais Mas ou menos essa. e aí ela criou todo o esquema que hoje em dia virou uma coisa famosinha entre criação, que é eu quero romantizar meu dia a dia, minha rotina. E aí ela ia lá e botava uma roupa. Eu até comentava nos vídeos dela que eu me sentia assistindo a novela do Manuel Carlos. Adora sempre estar de tênis e calça dentro de casa. Como se ela, e ela fica, vamos romantizar minha rotina. Ai, vou na cafeteria ler um livro e tomar um café. E aí tem toda essa parte que você se sente íntima, ela leva você para fazer parte do pensamento que está construindo aquele vlog. E isso é muito interessante. E é Mas a muito gente também natural não. também dela. Muito natural, eu não tiro o talento dessas pessoas, mas eu não consigo não fazer a parte da crítica, que é todo mundo é branco e rico. A Sim. Liv, ela é o cara do padrão, ela é linda, parece uma boneca, assim, de cera, parece que ela não tem poros. E ela é linda e tal, e ela é super padrão. O Paulo Hatz, ele tem aquele olhão claro, tem uma condição financeira legal. Adora também você ver que ela também tem ela tem uma condição financeira branca, do olho claro, não sei o quê. Então, tipo, a gente tem o talento, óbvio. O Paulo Hatz, por exemplo, é um puta de um empresáriozão nesse meio que foi crescendo assim, abrindo assim um mercado e criando o próprio mercado dele. Mas a gente também não pode tirar o fato de que ele já era uma pessoa
mais privilegiada, e quando você vai fazer um parâmetro de quem é os grandões, muitos deles não são ricos. Aliás, nenhum deles são ricos, de verdade ricos, mas pelo menos uma classe média, a galera tá ali e quase todos da mesma cor. Então, isso também tem uma contribuição para você se manter dentro do algoritmo e você Eu ser entregue. fiz uma reportagem, né, jornalística mesmo, para uma revista cultural, que era do PET, né, que era um programa que eu participava dentro da faculdade, e eu fiz uma reportagem sobre a importância de criadores de conteúdo literário preto dentro do BookTok. Então, entrevistei o Patrick, a The Book, a Uhum. Cassie, a Mira, e eu fui entrevistando, assim, entrevistei Englantine, entrevistei escritoras para falar sobre a importância do BookTok, sobre a importância de pessoas pretas no BookTok, sobre o racismo do algoritmo, né? Então fui estudar para poder construir essa reportagem, ficou bem legal, modéstia à parte. E eu fiz várias reflexões, assim, enquanto criador de conteúdo e enquanto jornalista, né? Enquanto eu estava escrevendo, né? Para poder fazer essa matéria. E aí eu fui tendo um olhar mais crítico sobre a plataforma e sobre a criação de conteúdo e sobre a Uhum. quantidade de pessoas brancas no topo, assim, uma coisa que me irritava muito e foi daí que partiu essa minha angústia para escrever essa reportagem. Foi uma coisa que aconteceu também essa semana, que são quando jornais grandes querem falar do BookTok e sempre chamam as 3, 4, 5 mesmíssimas pessoas para falar sobre o BookTok. E aí acaba meio que assim, você estabelece só uma narrativa, né? Eu falei sobre isso no meu texto, né? Que é o perigo de uma história única. E assim, acaba que Uhum. é a única mesma narrativa que é destrinchada várias vezes para falar, o BookTok irritou e mentirosos e falando em Google e tal. Só que tem outras pessoas no BookTok, como por exemplo a Kabuki, ou como por exemplo a The Book, que estão falando sobre outras coisas. Aquele vídeo dela que ela gravou sobre o Monteiro Lobato, que compartilha, aquele vídeo é Nossa, ali ótimo. eu O ri vídeo que ela fez de demais. Conceição Evaristo, né, o projeto que ela tem, é Sim, muito massa. E, enfim, pô, a The Book, eu amo o conteúdo que ela produz. O Patrick também. perfeita. E Mas aí, muitos deles só conseguem viralizar se eles estão quando fala falando de de racismo. raça. E a gente fala disso no episódio com a The Book e também com o episódio com a Roberta do Entre Páginas e Café, porque a gente fala sobre a pressão estética da criação de conteúdo, tentando levar para esse lado da Book Rede, porque acontece essa discussão, eu vejo às vezes em outros nichos de criação, como o mundo da beleza, da moda, mas Uhum. essa discussão de corpos presentes dentro da comunidade. E eu vejo que às vezes essa discussão não acontece tanto no mundo dos livros, até porque muitas pessoas no mundo dos livros conseguem criar conteúdo trazendo pautas relevantes para dentro da sua criação. Então, tem muitos criadores que são LGBTQIA+, e aí eles trazem essa visão de literatura relacionada, indicam livros relacionados a isso. Tem o pessoal que fala mais voltado para a raça e tudo mais, mas eu acho uma discussão muito levada na mesmice. Não tem muito esse pensamento crítico do porquê que o fulano XYZ tá lá todo o vídeo batendo 100 mil likes dentro do vídeo, Uhum. e o outro fulano que é diferente esteticamente e tudo mais, nunca consegue fazer e se manter no topo. O que é que tem de diferente, entende? E aí muitas pessoas falam, é porque é carisma, é porque o outro sabe vender o produto melhor, mas a gente sempre gosta de trazer um questionamento mais aprofundado. E aí eu falo no episódio com a Roberta que às vezes a dor de você saber que você nunca vai ser aquele igual, ou ter o tratamento igual, ou vai poder ter a liberdade de criação que essas pessoas que estão no topo. Porque E o você não tem o pior, dinheiro, você não tem a cor, você não tem o corpo, você não tem a sexualidade. Ou se você tem a sexualidade, ela não é daquele jeito cool, não é a esquerda por estética, que esse pessoal adora ser. E aí você fica tipo, eu nunca vou ser. Aí eu falo pra Roberta, às vezes eu me sinto mal, porque várias vezes eu vejo conteúdo de pessoas no TikTok, quando eu vejo que tem tipo 3 milhões de visualização no livro, num vídeo falando de livro, 1 milhão de visualização, e quando eu vou ver, galera que eu nunca vou ser. Aí eu até às vezes faço o pensamento de tipo, mano, essa pessoa só tá viralizada porque ela é branca. E peituda, e padrão, e tem a estética, a cor e o dinheiro que a galera gosta de consumir. Aí tu me vê e fala o quê? Porque o meu vídeo viralizado
não era eu que viralizei de verdade. Eu não peguei 1 milhão de visualizações no vídeo que eu viralizei. Na verdade, eu tive 100 mil visualizações e quem teve realmente criando conteúdo em cima de mim, que ganhou 1 milhão de visualização, não fui eu que criei o conteúdo. Foi quem? Aí você entrar lá no áudio do Literaneto e for olhar quem tá lá no topo de mais visualização com o áudio dele do amarelamento da Galera Record, é de menina branca de classe média alta. Foi Então, ainda mais ou tem menos isso. aí. Ainda tem isso, entende? Então sempre é uma luta muito desigual. E querendo ou não, às vezes eu não sei até que momento é meu, problema meu, de se ficar ressentida com esse assunto, porque envolve diversas dores minhas. Mas até que ponto é de fato, às vezes a pessoa ela é bem mais medíocre do que a sociedade enxerga e ela só é passada como super talentosa porque ela tem a estética e o dinheiro que todo mundo gosta de acompanhar. Aí, pra Entende? mim, Então, o que eu odeio é quando pegam o Digão e o Patrick pra crítica, uhum, porque falam, como é que vocês estão falando de racismo no Book Talk se tem Digão? Você tem Patrick. uhum, Aí eu fico, gente, pelo amor de Deus, você tem que estar dentro de uma bolha de metal muito pequena uhum. pra poder acreditar que porque existem pessoas pretas de sucesso, que todas as pretas não fazem sucesso por conta da falta de carisma deles, assim, sabe? Isso não existe, pelo amor de Sim. Deus. É Não, maluco. e outra coisa, você for acompanhar o conteúdo do Digão, por exemplo, às vezes eu acredito que é muito engraçado, ele cria muito conteúdo falando mal de After, da Sarah J. Maas e tudo mais, e humor e piadas, às vezes eu até discordo de certos conteúdos que ele cria, mas eu enxergo ele como uma pessoa muito talentosa e que eu fico muito feliz dele ser um homem negro que tá conseguindo ser um dos grandes sempre, mas eu acredito que se você for, talvez, conversar com ele, nem sempre ele vai estar falando de After. Às vezes ele Sim. precisa pagar a conta e ele precisa pensar no engajamento, porque ali é o trabalho dele. Aí, será que o Digão quer sempre estar falando de After? Será que o Digão não queria, às vezes, estar falando de outra coisa e ele não consegue porque o pessoal só estereotipa e coloca as pessoas que não são padrão dentro de uma caixa e elas têm que ficar exercendo aquele papel porque senão todo mundo ignora? Tem que ter esse Menina, sugestão pensamento de pauta também. para episódio, viu? Sugestão de Digão, se pauta tu para tá episódio, chama ouvindo, Digão. Chama Digão, se tu tá Digão. ouvindo esse episódio, tu tá convidado pra participar da nossa 4ª temporada do Teto, que vai começar a ser Ok. gravada em julho. Não sei, assim, o tamanho da minha influência para ele, mas eu vou mandar mensagem. Eu vou ver se eu consigo fazer essa ponte aí, porque ele é ótimo. Eu amo. Tudo. Não, e no meio de tudo isso, e você já falou que você estuda. Como faz para conciliar? São 1000 redes, a gente precisa estar presente, senão a gente perde a relevância. Como para conciliar tudo isso, conciliar a vida que está acontecendo, a faculdade, um estágio, como é que faz para conciliar tudo e conseguir produzir conteúdo ainda de qualidade? Olha, lhe sendo sincero, sabe aquele meme do você pode fazer tudo mal feito? Na época que eu tava Uhum. estudando, criando conteúdo e estagiando, era assim, fazia meio que tudo mal feito. Então, no vídeo no TikTok que eu postava 7 por semana, passei a postar 3. Aí, eu não vou ler esse texto aqui acadêmico para faculdade porque eu preciso gravar vídeo, então eu preciso resolver uma demanda do estágio. Quando eu tava no estágio, eu precisava mandar promoção no meu grupo de promoção no Telegram de livro. Aí eu, vou dar uma pausinha aqui no meu estágio, um intervalinho que não era para tirar, e vou mandar promoção de livro. E aí eu ficava fazendo essas meio que lacunas, assim, nas minhas obrigações, para poder cumprir com o que eu tinha que cumprir. E aí chegou uma hora do meu estágio, certamente eu não estava mais tão feliz assim onde eu estava estagiando. E a criação de conteúdo começou a me demandar mais, assim, porque eu estava sentindo que o meu engajamento estava indo pro buraco. Eu estava perdendo Uhum. muito seguidor por dia. Muito, muito, muito. Já, tipo, perder 100, 200 em um dia. Era muita coisa. Uhum. E eu falei, cara, eu já tinha aquele meu planejamento de seguir sendo produtor de conteúdo. As demandas também por publicidade tinham abaixado. Aí eu falei, cara, eu vou ter que pedir desligamento do estágio, até porque financeiramente para mim não tava valendo a pena me manter no estágio, né? Porque com o dinheiro que eu ganho dava para me manter só com a criação de conteúdo. E aí eu falei, pedi desligamento do estágio. E agora, para equilibrar com a faculdade e a criação de conteúdo, assim, para mim é particularmente tranquilo. Assim, tranquilo entre aspas. Essa semana mesmo eu não consegui gravar vídeo pro YouTube e não consegui postar os 7 vídeos no TikTok porque essa semana a faculdade apertou
eu já tô na época de fazer TCC. E aí, Uhum. agora eu sei que o TCC, Força, obviamente, vai amigo, demandar... abraço. Agora eu sei que o TCC vai demandar uma força minha, mas eu também acho que, assim, é criação de rotina e meio que, assim, você agendar as coisas que você precisa fazer ali no seu dia e ter aquela noção de responsabilidade, porque eu sou uma pessoa que acaba postergando muitas coisas. E aí eu só faço, por exemplo, vai ter um vídeo pra postar na quarta-feira às 6 da noite. 4h30, eu tô gravando, edito até 5h30, de 5h30 até 6 horas eu subo no YouTube, faço a thumb e ele sai. E aí eu falei, cara, não dá mais pra ser assim, porque assim, se eu tô querendo me profissionalizar, eu vou ter que ser profissional. E se eu tô querendo ser profissional, eu não posso tomar mais esses tipos de atitude, então é uma coisa que assim, eu tô tentando. Pode acabar sendo até meio coach, eu não gosto de coach não, mas assim, querendo ou não, você tem que se regrar e ficar meio que se autorregulando, assim, pra você não perder muito a mão Uhum. e deixar de qualquer jeito. E com questão da faculdade, eu deixo a faculdade de lado, tirando o TCC, a faculdade eu fico, depois eu me viro, amanhã eu vejo, vou pra aula sem ler o texto mesmo, fazer o quê? Aí a vida tem dessas. Porque, pelo amor de Deus. E aí também, final de semestre, você, professor, quer passar de terça pra quinta uma um texto de 100 páginas, onde minha turma toda praticamente tem estágio, porque assim, eu não tenho estágio, mas assim, vocês falaram, né, que vocês viram meu MEI, eu tenho CNPJ, eu tenho que pagar, eu pago DAS, entendeu? Eu tenho conta pra pagar, eu tenho que Sim. trabalhar também. Uhum. Eu já tive estágio clássico, né? Estágio regular, onde trabalhava 6 horas por dia. Então, assim, não tem como. A faculdade passa demanda, eu fico com a faculdade, você vai ficar de lado. Um beijo. E aí a faculdade eu trato mais com, com leveza e tento focar mais no trabalho. Sim. Uhum. Minha mãe não discute isso. A gente Ai, sabe que quando a gente começa a ter hater, é porque a gente tá ficando famoso, né? Começou a incomodar, aparece uns haterzinho aí. Você já tem sua comunidade de hater? Olha, não tem uma comunidade de hater, né? Porque meu tamanho é menorzinho. Eu sei que, por exemplo, o Digão, vez ou outra, aparece postando de uma galera que dá um hate muito irracional assim em cima dele. é Eu acho pesado, engraçado. é desrespeitoso e passa demais do ponto. Sim. Aí, como eu falei, às vezes eu discordo de alguma coisa Vídeo que o dele, Digão né? acaba Sim. fazendo, alguma coisa pontual, mas assim, a galera vai lá, se acha no direito de É, chegar. Cara, não quer consumir aquele vídeo, é só passar pra cima, é não só passar precisa por. encher o Também acho. saco da pessoa, né? Uhum. E aí, nessa época, nossa, eu lembro como se fosse ontem, na época da galera Record, que meu vídeo bombou. Logo depois saiu a pré-venda de corte de chamas prateadas. Putz. E aí eu lembro que eu comprei, porque eu falei, cara, eu aposto que assim, qualquer conteúdo que eu produzir a partir de Corte de Chamas Prateadas vai bombar. Porque é um livro que todo mundo quer saber. Eu já li muita fantasia. E, né, enfim, ia render. Eu falei, cara, eu vou comprar pra gravar vídeo. Então eu lembro que eu gravei um vídeo de unboxing, um vídeo de resenha e um vídeo falando mal. Aí, quando eu postei esse vídeo de unboxing, tiraram um print e jogaram no Twitter, né? Que não é que é terra Uhum. de ninguém. Twitter é terra de ninguém, que Deus abandonou e deixou lá. Sim. Twitter, assim, é um espaço onde o povo tá pra disseminar ódio. E aí pegaram esse print e aí começaram a atacar o pau feio, assim, em cima de mim, dizendo que eu era muito hipócrita por falar mal da galera Record, mesmo assim comprar, que quem eu achava que eu era, e mó rolê, mó rolê. E eu, tipo, ai, gente, que preguiça, pelo amor de Deus. Só que eu achei um questionamento tão irracional que eu fiquei, ai, deixa lá, podem falar mal, tá tranquilo, não tem muito problema. E aí Sim. a outra vez foi que eu não lembro exatamente como foi. Eu lembrei agora. Eu gravei um vídeo indicando livro de fantasia, se eu não me engano. E aí alguma pessoa provavelmente comentou, ai, tá faltando Harry Potter. Gente, eu odeio que você comente isso no vídeo meu, porque assim, faz sentido de eu indicar livros de fantasia e postar lá indicando Harry Potter. Quem não conhece Harry Potter? Uhum. Ai, Exato. Na indicando livro de verdade, fantasia. menos pessoas deveriam conhecer Harry Potter. Pois Na é, verdade, as pessoas deveriam desconhecer Harry Potter. Deveriam ter uma concordo amnésia sobre Harry Potter. sobre Harry Potter. Aí, tá faltando indicar Percy Jackson. Só que assim, quando eu tava mais assim no iniciozinho, eu tweetava umas coisas assim com mais ódio no coração. Hoje em dia eu tô mais de boa. E aí alguém comentou, tá faltando Harry Potter, só que acho que essa pessoa foi grosseira. E aí eu descasquei no meu Twitter, assim, eu tenho a língua grande, né? A língua maior que o corpo. E aí taquei o pau, assim, na pessoa, né? Mas não falei o nome da pessoa.
E aí alguém respondeu no meu Twitter, enfim, contra-argumentando. E aí eu bati boca com essa pessoa. Enfim, foi uma bateção de boca, assim, no Twitter. É uma coisa que acontece quase todo dia. E aí um criador de conteúdo, que eu gostava, inclusive, mas eu não sabia que eu acho que hoje em dia ele não faz mais, mas que na época, enfim, ele fazia conteúdo de fofoca. Entre as book redes, eu acho que isso não existe mais também, não vejo mais ninguém fazendo. Mas eu lembro que teve uma época do TikTok que uma galera começou a fazer conteúdo de fofoca, então. Que fulano falou mal de ciclano, fulano pegou ciclano, essas coisas assim. E aí, esse criador de conteúdo que eu gostava muito, do nada começou a fazer vídeo de fofoca. E aí fez um vídeo de fofoca contando, assim, tipo assim, Uhum. pegou o print da minha bateção de boca com essa menina e publicou no TikTok. E aí o povo foi lá dar opinião. E eu fiquei, gente, assim, a última coisa que eu tô nessa vida de criação de conteúdo é pra poder falar de fofoca de criador de conteúdo literário. Aí eu falei, não. Aí dei bloco e hoje em dia eu não sigo mais a pessoa, fiquei chateado. Mas foram essas duas únicas picuinhas, assim. Outra coisa que acontece muito é porque eu não respondo muito comentário de TikTok, que hoje em dia eu não tenho mais paciência. Mas no Reels do Instagram, às vezes aparecem umas pessoas assim que, sei lá, devem ter sido na década de 40, 50. E que não entende muito hoje internet, ou que não é muito progressista. E aí comentam alguns absurdos lá no Instagram, mas hoje em dia eu não respondo, não. Eu deixo lá. Ou então, quando vem no Uhum. meu direct me atazanar, eu deixo lá também e não respondo. Eu só respondo quando for, assim, algo que me ataca, assim, diretamente, aí eu fico chateado. Aí eu escolho, pô, eu tenho energia pra bater boca? Se eu tiver, eu boto boca. Se eu não tiver, eu deixo pra lá. Não, atualmente, tô preferindo deixar pra lá. Não sei se vocês viram aquele vídeo da menina que ela bateu o carro no Rio de Janeiro. É um vídeo muito engraçado, que ela não ia me preocupar com o meu carro batendo. É mais ou menos essa energia, assim, eu tô tranquilo, minha vida tá de boa, e deixo lá. E é isso, a melhor Amei. forma de se manter sã. Com Sim. É certeza. Eu não faço isso. terapia, não tenho psicólogo ainda. Preciso, ainda não faço. Mas vou fazer. Enquanto eu não faço, gente, porque se eu for ficar, sabe, gastando energia com isso, não aparece tanto, mas quando aparece eu fico, ai, ó, Aí tá vai bom, pagar a tá terapia, o bom. terapeuta vai falar a mesma coisa. Meu querido, a sua Pois paz é. não vale isso aí. Então, por gentileza, se mantenha o mais longe possível dessas confusões de gente mal amada. Ai, sim. Sim. Né, É você... isso. Eu só vou fazer uma pergunta polêmica, amiga, Ah, porque assim, vai, ih, ih, vai muito de encontro com uma coisa que eu faço muito, entendeu? Neto, curiosa. Já sei por até que qual é, você, vá. por que você não consegue ler livros com homem sem camisa na capa? Um beijo, editora Charme. Ai, gente, olha, sendo sincero mesmo, gente, é puro preconceito. Puro preconceito, Preconceito. porque eu olho, gente, pra aquele abdômen definido, aquele peitoral largo, aquela axila depilada. E eu fico, ai, mas será que tem uma construção de personagem aqui dentro? Eu vi a galera falando muito de vergonha, da Brittany Aham, Sperry, eu acho que esse é o nome dela. Que o povo fala que sim, tem aquele homem, né, gostosão na capa, mas que o livro por dentro é pura depressão. O Jeff, inclusive, amou esse livro. isso. Aí eu fico, esse aqui, pô, leio. Mas de restante, gente, assim, não funciona. Vou revelar pra vocês, eu tava pensando em gravar um vídeo. Sabe o livro do Paulo Hadley no After? Eu tava querendo ler aqueles da Penelope Uhum. Douglas, mas assim, eu tô pensando muito de gravar, porque Nossa, assim, corrupt. é marimbunda ali, né? Aí você cutucar aquilo Sim, ali Meu é amor, aquilo ali feijoada na certa, é mas uma gangue maior do que a gangue da Sarah J. é, Maas, viu? sim. ali é pesado. Ali é pesado, mas eu tenho vontade de ler só pra saber, gente, que miséria que tá escrita aí, né? O que se Eu, passou na cabeça eu dessa mulher? amo, eu odeio livro de homem sem camisa, eu acho brega a estética, mas eu leio horrores, porque eu amo o conteúdo que tem dentro deles, entendeu? Mesmo que a estética da Isso é capa porque eu seja não uma gosto, tristeza. eu não sou muito leitor de hot, aí. É, Aham. a grande maioria tende a ser livros adultos, sensuais, não tem jeito. Eu É, tentei sabe ler o que da Penelope Douglas, galera, eu li três capítulos daquela fanfic mal feita. E eu desisti, tá? Eu não Mulher, consegui tancar aquele vou lhe livro, não dizer foi que pra frente. eu também, eu comecei, aí eu falei, rapaz, E olha que eu isso leio aqui pra muita coisa levar a ruim. sério não dá, não.
Mas aí, pra criar conteúdo divertidinho, eu tô pensando em gravar. Eu acho que deve dar umas views. Quando eu Não, vai precisar pagar dar uma muito conta de água. engajamento. Tu faz Isso. assim, tu faz um vlog pro YouTube lendo. E tu edita esse vlog pro tamanho do TikTok. Aí tu vai ganhar seguidor, tu vai fazendo diários de leitura no TikTok com ele, porque é um enxame de abelha. Aí lá, depois de ter feito todos os diários de leitura picotado, que tu chegar lá no final e tu já tiver ganhado um monte de seguidor e número, aí tu chega e fala, galera, Isso aqui é horrível. isso aqui foi um lixo. Isso aqui foi a pior coisa. Tu tem que fazer do limão uma limonada. O Paulo Hatz, olha, meu sonho é conversar com o Paulo Hatz, porque ele é um puta do empresário. Ele pensa muito estrategicamente. Ele segue a gente. Pois é, menina, a gente vai nessa DM, que quando cada um se tá segue no outro. Paulo Hatz, se tu tá ouvindo, o convite tá feito, tá, gente? Próxima quarta temporada vem. O Paulo Hatz vai estar ouvindo, não, porque quando eu reposto stories marcando, ele nem vê uma vez ou outra. Ai, gente, eu me sinto tão. Não. Quando ele responde alguma coisa, ele e o chefe, meu Deus, eu fico pra morrer, porque assim, é como se fosse uma toda Globo que eu assisti quando eu era pequeno e eu vejo na rua. Eu sou assim. Não, quando ele começou a seguir a gente, foi print pra todas as coisas. Poxa, eu lembro até hoje do dia que a Kabuki me seguiu. Porque a Kabuki foi, assim, a primeira booktuber que eu conheci, né? Na época que eu li Cassandra Clare, porque saiu aquela série aquela série horrorosa. Aí, eu falei, vou ler os livros antes de ver a série. E a pessoa que falava de Cassandra Clare aqui no Brasil era ela. Aí eu conheci ela em 2016. Gente, pra você ter uma noção, eu já ganhei sorteio da Kabuki em 2016. Eu já ganhei sorteio da Kabuki. A Kabuki já me mandou um livro. E a gente é amigo, né? A gente troca, tipo, livro. Ela fez uma book tag do Estevão Ferreira, com os áudios do Estevão Ferreira pra livro. E foi uma book tag que eu tinha feito e depois ela fez, assim, com perguntas diferentes e tal. Mas aí eu falei, cara, então eu fiz uma meio que parecida, assim, avisei a ela e ela foi uma fofa. Ela falou no vídeo, né, dizendo que tinha a minha book tag, deixou meu conteúdo na descrição, falou pra galera assistir, assim, ela foi super fofa comigo. Já me fez alguns convites. Enfim, eu acho ela uma fofa, uma fofa, uma fofa. Sim. O Jeff também é um fofíssimo, fofíssimo, assim, comigo. E eu fico todo, ai meu Deus, vocês são famosos. Mas você também é. Não, isso aí não, menina. Mas assim, gente, pelo amor de Deus, faz esse convite pro Paulo Hatz, porque quando você segue, vai pra ADM, vai pra principal, né? Uhum. Então, minha gente, uma hora esse homem vai ver. Uma hora esse homem vai ver. E vai ser babilônico esse podcast. Nossa, eu falo isso pra Letícia. Eu falo, Lelê, se a gente conseguir o Paulo, o podcast vai se resumir a antes do Paulo e depois do Paulo. E nem a Bíblia, é isso mesmo. Exatamente. Nossa, eu não tenho como te agradecer o suficiente. A gente vai começar a caminhar agora aqui pro encerramento, para o nosso quadro de dicas. Eu só posso dizer que esse episódio foi maravilhoso, eu me diverti muito. Você é uma pessoa iluminada. É incrível conversar com você. Obrigado. E o quanto a gente se sente bem na tua presença. Nossa, o seu conteúdo é maravilhoso, a gente já acompanha. A gente só pode te desejar todo o sucesso do mundo mesmo, que você consiga alcançar aí todos os seus objetivos, viver de criação de conteúdo, porque você é uma pessoa que merece muito. Obrigada mesmo por ter topado participar, por estar aqui com a gente, porque olha, foi incrível. Sim, e é uma honra mesmo, porque a gente acompanha e às vezes parece algo muito distante. Então é muito, assim, é uma alegria muito grande pensar na pessoa que eu passava dentro da pandemia, horas acompanhando o conteúdo e parecer alguém tão assim, nossa, o Literaneto, e aí o Literaneto tá aqui conversando comigo, entendeu? Então, assim, a gente fica até assim, sem acreditar. Então, muito, muito obrigada por ter participado e fica com a dica de usar as estratégias do Paulo. Diz que vai ler, grava vlog, tu só vai dar tua opinião lá no final, depois do budget todo ter sido feito. Entendeu? Ai, meninas, eu que agradeço pelo convite. Foi meu primeiro podcast. Já mandei, assim, falei, amigas, vou gravar um podcast, tá me sentindo muito chique. Aí quando falou o título, né, que vai, assim, o assunto do episódio, eu me senti mais chique ainda. Mas muito obrigado a todos os elogios. Também espero muito, muito, muito que o projeto de vocês dê certo. Amei a conversa com vocês, super legal. Amo a ideia de falar sobre a comunidade literária e sobre livro para podcast. Eu sou uma pessoa que consome muito podcast e gosto muito, né?
desse serviço, desse meio de comunicação. E espero também que vocês tenham muito, muito, muito sucesso, que consigam aí entrevistar o Digão e que consigam entrevistar o Paulo Ratz. Uma coisa que eu vou sugerir é, entre em contato por e-mail, se ele não responder a DM, manda por e-mail para o contato empresarial dele mesmo. Uma hora você não vai ver, gente. Uma hora você não vai ver. Nem que a gente tenha que subir hashtag no Twitter, ele vai ver. Hashtag Paulo vem pro teto. É isso aí, ó. Pronto. Perfeito. Então é isso. Vamos pro nosso quadro, amiga? Vamos pro Teto Indica? Vamos pro Teto Indica. Então eu vou começar por você, Lê. O que você tem de dica aí pra gente hoje? Eu vou começar pelo Literaneto. Literaneto, o que é que você tem de dica? Tô brincando. Gente, eu sigo a leitora que não termina nada, gente. Mas eu vou indicar algo que eu já comentei aqui, que eu não terminei. Eu tinha comentado que eu tava lendo, mas eu vou indicar ele mesmo, porque assim, é o que tá tendo e já tá sendo uma leitura super, super divertida. Que é Os Sócios, da Olivia Viplais. Eu já falei que eu tava lendo, vocês sabem que eu amo ela, a Bia adora ela também. Sim. Ela é uma autora independente, ela sempre posta os livros dela lá no Kindle Unlimited. Tá com pré-venda de Os Padrinhos e de Os Sócios em edição física, então se você quer adquirir um dos livros dela, vai lá no Instagram dela e tem um site que você consegue comprar o livro na edição física para ajudar no trabalho dela e para você também ter na sua casa. E aí Os Sócios, ele é um spin-off desse livro Os Padrinhos, que foi o livro mais famoso da Olivia. Não é meu favorito dela, a gente sempre fala aqui de Faça um Pedido, para mim ele ganhou mais o meu coração, mas Os Padrinhos ele foi super divertido, uma leitura super leve, rápida de ser feita, e Os Sócios não é diferente, só que Os Sócios eu ainda tô achando melhor do que Os Padrinhos, porque além dele ter esse ambiente leve, essa escrita solta, assim, que você senta, quando você vê, você leu 30% do livro em duas piscadas, ele é um livro super curtinho, com menos de 300 páginas, e ele também vai ter protagonismo negro e pessoa neurodivergente. Um dos personagens tem autismo, na verdade está se descobrindo, está tendo o diagnóstico do autismo, e o outro personagem é um personagem negro. Então, além de ter essa parte super engraçada, tem também essas questões. Então, é um livro que está sendo muito, muito rápido de eu ler. Eu não terminei ainda, mas acredito que vai ser um livro assim que eu vou continuar amando. Então fica aqui essa indicação para vocês. Ele tá no Kindle Limited para você alugar, e também dá para você comprar o e-book. Se eu não me engano, eu comprei ele por R$1,99, foi por R$3,99, então tá assim super baratinho, e ainda tá com a pré-venda do físico. E aí ele é Enemies to Lovers, ele vai contar a história da Cindy, que é uma patricinha que só usa rosa. E aí ela tinha um romance com o Kevin, só que acaba. Um romance não, ela teve assim um leve envolvimento que acontece lá no livro Os Padrinhos. E aí acaba que não dá certo e eles acabam se separando, mas por uma coisa do destino, eles vão trabalhar na mesma empresa e eles vão competir para quem ganha uma competição interna lá da empresa, de uma campanha, algo assim, eu não lembro com certeza. E aí vai ter todo esse desenvolvimento desse pessoal que já se envolveu e agora eles estão se reencontrando, e aí eles estão competindo, e ele ainda gosta dela, mas ele terminou com ela, e tem uns motivos, e aí sim, tá bem divertido. Então fica essa indicação aqui para vocês. Tudo. Vou indicar, então. Já vou Isso. lançar a minha. A minha indicação é um livro que ainda não tem no Brasil, meninas. Até agora tá em inglês, mas já foi confirmado que chega no Brasil esse ano. Tudo. Pela Astral Cultural, que é um livro que eu, assim, tentei panfletar ao máximo, e aí o meu conteúdo acabou viralizando, e aí a editora anunciou que ia vir pro Brasil. Eu fiquei super feliz, me senti muito chique também. Falei, ó, tive importância. Que é o livro Truth Witch, da Susan Dennard, que não sei se vocês conhecem a autora. Há uns anos atrás ela era a grande melhor amiga da Sarah J. Maas. Inclusive tem uma fofoca Que elas não envolvendo são mais Sarah J. Maas. amigas. Que elas brigaram, não são mais amigas depois das eleições dos Estados Unidos, né? Aqui elegeu o Trump.
O Paulo E? ele fala sobre isso as eleições dos Estados Unidos, na época das eleições. Elas, Aham. né, as pessoas falam que elas tretaram nessa época aí, e aí Mas as quem era duas. trampista? É a Sarah J. A Maas ou é Sarah, essa ó, querida? eu acho que é a Sarah, porque Eita, Sarah J. Maas. a Susan, ela é super ativista, assim, hoje em dia. E eu sei que, assim, na última eleição dos Estados Unidos, a Sarah, ela publicou e ela, assim, se engajou politicamente e postou várias coisas em relação ao Joe Biden, né? Mas, assim, em Uhum. 2016, não sei como é que ela tava. Mas dizem que elas brigaram. E também toda essa situação, viu, gente? Eu não sei, assim, o que é verídico, mas elas eram irmãs, praticamente. Tem dedicatória da Susan no livro dela, tem dedicatória da Sarah, a Sarah J. Maas dedica a Susan em livro de Trono de Vidro, em Acotar. Então, assim, elas eram muito irmãs e elas brigaram. Mas, enfim, a Susan, ela é uma escritora de fantasia, ela escreveu o primeiro livro dela de fantasia. Se eu não me engano, eu acho que foi Truth Witch. E a Sarah J. Maas foi meio que uma peça muito importante na escrita desse livro, porque elas conversaram bastante, né, sobre escrita e protagonismo feminino dentro de um universo de fantasia. E eu li Truth Witch ano passado porque as pessoas indicavam muito, dizendo que era muito bom. E aí, quando eu fui ler, cara, Truth Witch é incrível, 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 assim. Eu entendo porque as pessoas gostam tanto, e esse livro é muito indicado para fãs, assim, de Trono de Vidro, e assim, eu entendo porque a Sarah J. Maas, eu acho que ela teve participação no processo de escrita, né, do livro, né, a Susan já falou sobre isso. Então, acho que se você gosta meio que dos livros aí da Sarah J. Maas, com certeza você vai gostar de Truth Witch. Vai se tratar ali de duas bruxas que são meio que espiãs, assim, elas são melhores amigas, e elas se envolvem numa conspiração política ali do reino, elas acabam caindo em uma armadilha, e isso vai meio que suscitar 1000 episódios, elas vão se meter em 1000 enrascadas, só que elas são incríveis, assim, elas são super divertidas, e a amizade, o grande foco do livro são a amizade entre essas duas mulheres, que era uma coisa que a gente não via nos livros de fantasia ali em 2010, né? A gente viu a Sarah J. Maas com a Selena, colocando um protagonismo feminino, de uma mulher que era assassina, guerreira e era desbocada. Mas a gente também não tinha um livro que fosse focado na amizade de duas mulheres dentro de um livro de fantasia medieval. E lendo esse livro hoje em dia, ele segue super atual, assim, é um livro muito bom. E eu recomendo muito, ele tem fantasia, ele tem romance, ele tem política, ele tem ação, ele tem guerra, ele tem profecia, ele tem muita magia, magia de bruxa. Enfim, é muito legal e ele lança no Brasil esse ano. Então eu já tô aí pedindo para quem for, quando lançar, comprar, vai dar certo. É um livro muito bom. Tudo. Já vou indicar Tudo. pra Lares, menina. Lares, amiga minha e da Bia, ela ama livros de bruxas. Ela Sim. tenta ler Pronto. um livro de Esse é o livro da bruxa Lari. por Lari, mês. Lares, amiga, fica essa indicação pra você. Eu vou indicar um romance de época que eu recebi a amostra antecipada da editora Charme. Beijo, editora Charme. Eu ia chegar aqui e falar assim: eu vou indicar a Mariana Zapata. Só pra eu falar o nome dela. a Agora que já mulher do Slow Burning, né? Que o escreve A slogan. Slow. gente ama. A eu e a Bia Ai, somos muito cadelinhas da Zapata. a Leandra Zapata, total. Mas hoje eu vou indicar Alguém para Casar, da Mari Balog. É um romance de época. E a gente começa a história de maneira muito bombástica. A gente tem uma mulher, né, uma protagonista feminina, que é a Rain. Ela tá perto dos 30 anos e agora, saindo do luto, ela acabou de perder os tios, que foi quem criou ela. Ela tá pensando ali que ela quer se casar, e esse desejo tá aumentando aí na vida dela. O problema é que ela é uma pessoa reclusa. Ela nunca saiu da casa dela, ela nunca conheceu pessoas. A única coisa que ela se permite sair é pra ir na fábrica de vidro, onde ela administra, porque ela é uma mulher muito inteligente, é uma mulher de negócios. Ela que herdou tudo da família, tá com ela ali, dos tios dela. E aí ela pensa: preciso casar, tenho uma condição física que me incomoda. E é o que mantém ela reclusa, é justamente essa condição que ditou como ela viveu a vida dela o tempo todo. Mas ela é muito rica. Então eu vou escolher uma pessoa pobre e falar: eu tenho dinheiro, você quer uma esposa rica, vamos casar.
E é ela que vai fazer essa proposta ousada, numa época, né, em que mulheres não podiam fazer essa atitude. E é aí que ela vai conhecer o Alexander Westcott, que é um conde, mas é um conde pobre. O título cai no colo dele, ele não queria, ele nunca desejou, ele nunca almejou ter um título nobre, viver essa função. E junto com esse título veio a propriedade, a administração dessa propriedade, os arrendatários, as pessoas que dependem dele. E ele não tá conseguindo ali erguer essas terras, ele não sabe nem por onde ele vai começar, porque ele não tem dinheiro. E ela faz essa proposta, e apesar da condição de tudo, ela quer bater muito na tecla que ela só tem o dinheiro para oferecer. Ele fala, se for só o dinheiro eu não quero, vamos estabelecer uma amizade. Tô só o surto até agora. É uma história que promete muito. Eu amo essa série da Mari Balog, que tá saindo pela editora Charme. É uma série muito envolvente, muito divertida, com protagonistas femininas muito fortes. Então fica essa dica aqui já pra vocês. Alguém para casar. Mas a série Westcott inteira mesmo, que é muito legal. Então é isso, gente. Eu queria deixar aqui uma mensagem que, caso alguém muito rico queira casar comigo, pra fazer uma bondade, o meu Comigo namorado também, não eu se disponível. importa, ele super vai apoiar. Então fica aqui esse convite aí, quem quiser me transformar na princesa de Genóvia, eu tô super liberada pelo meu parceiro, tá, galera? Então é isso, Não, pessoal. pera. Outra Tá. coisa, não esquece de seguir o Teto nas redes sociais. @Teto para 3 podcast, @Teto para 3 no Twitter, @Teto para 3 podcast lá no coisa, entra no Linktree e olha e tal, mas o principal, não esqueça de seguir o Literaneto, é Literaneto no TikTok, é Literaneto no YouTube, é Literaneto no Instagram, Até no bueiro, gente. Se você jogar Literaneto, eu tô lá. no Twitter. Então vai seguir o Literaneto no bueiro mais próximo da sua casa, tô brincando. Nas redes sociais, gente, o conteúdo dele é muito legal, muito legal, de grandíssima qualidade. Ele é extremamente engraçado e é isso, tá? Não esqueçam de seguir o nosso convidado, porque ele merece crescer cada vez mais. É literatura com humor da melhor qualidade. Amei o Isso. slogan. Obrigado pelo jabá. A gente agradece muito mais uma vez a participação dele. A gente espera que vocês tenham gostado. E vai lá no perfil do Teto e comenta muito nesse episódio, falando assim: quero outro episódio com o Literaneto sobre Dark. Vai lá, gente, comenta. E bota também a hashtag vem pro Teto Paulo Raro. Essa daí a Vai gente vai acontecer. subir. Essa daí a gente vai subir. Então é isso, pessoal. Um super beijo e até o próximo episódio.